O imperador Gisca reprime Jay com raiva e interroga por que um escravo conhece seu nome. No entanto, Jay se recusa a se submeter e o chama diretamente pelo nome, não ouvindo o que ele diz. Você prefere me matar, Gisca? Você tem esse tipo de hobby? Eu sou um homem, seu pervertido, me deixe ir, no entanto. Com o corpo fraco de Jay, ele é facilmente dominado por Gisca, fazendo sua mente ficar turva. Ele se sente impotente e não consegue acreditar que está sendo enganado por esse pirralho. Em sua vida passada, Jay era o príncipe herdeiro Leonard do Império Estral. Na época, ele era 8 anos mais velho que o príncipe herdeiro Gisca do Império El Paso. Hoje é o dia da assinatura do Tratado de Cessar-Fogo entre os dois impérios. Leonard toma a iniciativa de apertar a mão de Gisca, esperando que este tratado dure muito. Até a próxima, se houver uma chance, Gisca. Leonard e sua comitiva se preparam para retornar a Strauss. Edric prepara um chá para ajudar Leonard a dormir melhor. Após 3 dias sem dormir por causa do Tratado de Cessar-Fogo, Edric é o príncipe mais jovem de Strauss. O imperador de Strauss tem 12 príncipes que disputam o trono. Leonard os matou todos, exceto Edric. Porque sentiu pena e viu que Edric não era uma ameaça, Edric se tornou um subordinado próximo de Leonard. Aos 16 anos, Edric parece infantil e fraco, mas na verdade ele tem uma habilidade admirável com a espada. Se ele treinar mais, se tornará um mestre espadachim no futuro, temendo que Leonard o mate. Edric sempre escondeu suas habilidades com a espada, mas Leonard não se preocupava nem era cauteloso. Em vez disso, ele o encorajou a treinar. Após beber o chá, Leonard se sentiu tonto e então vomitou sangue. Ele foi envenenado. Leonard suspeitou de traição por parte de Edric após a morte. O príncipe herdeiro Leonard foi reencarnado como um escravo chamado Jay no Império El Fator, o império de seus inimigos. Jay manteve sua inteligência e memórias de sua vida passada. A família de Jay são todos escravos que servem ao Conde Vincenzo. Ele é uma pessoa bastante justa e íntegra. A maioria dos escravos que trabalham para ele estão satisfeitos. Embora reencarnado em uma família de escravos, Jay está atualmente muito feliz e vivendo uma vida pacífica. Numa noite, todas as escravas mais bonitas se reuniram, entre elas. Jay era o único filho, todos foram banhados e vestidos com roupas de seda macia. Olhando no espelho, Jay viu a si mesmo exatamente como em sua vida passada, em alguns anos, quando seu corpo se desenvolver. Ele parecerá como antes. Os servos revelaram que uma pessoa de alta patente havia chegado aqui. Se ele os olhar, eles escaparão da escravidão e viverão uma vida próspera. Jay entendeu o propósito de ser convocado aqui. Anteriormente, Jay havia se interessado por homens abraçados algumas vezes. Mas agora ele estava preocupado em ser dominado por algum nobre lascivo. Jay se tensionou e tentou escapar. E ficou surpreso ao ver a pessoa à sua frente. Jay soltou Gisca. O conde ficou chocado. Como você se atreve a chamar o nome nobre de sua majestade? Gisca ordenou com raiva que alguém fizesse Jay se ajoelhar e se aproximar. Para interrogar, Jay não mostrou medo e olhou Gisca diretamente nos olhos. Apenas me mate então. Gisca estava interessado no comportamento imprudente de Jay. E ordenou que mantivessem Jay ali. Todos os outros se retiraram, deixando apenas os dois na sala. Gisca aconselhou Jay a reconhecer seu status e se comportar respeitosamente. Jay ainda insistiu, me mate. Então, após terminar, Jay levou um tapa forte de Gisca. Jay revidou com raiva contra Gisca. Mas com sua força, foi rapidamente arrastado e imobilizado na cama por Gisca. Duetket amarrou as mãos de Jay e o interrogou, mas como poderia Jay contar uma história tão inacreditável? Que ele havia morrido e foi reencarnado com memórias de sua vida passada. Duetket ficou ao lado de Jay a noite toda. Jay também sentiu sua própria excitação. A força de Jay gradualmente se esgotou e ele desmaiou. Gisca se perguntou se Jay era apenas um escravo fingindo ser insolente para chamar sua atenção. O que Gisca tinha certeza era que Jay se parecia muito com ele. Jay acordou com todo o corpo doendo. Ele estava bravo e se culpava por aceitar um status de escravo vil, apenas para ser humilhado tão terrivelmente pelo braço de Gisca. Mesmo servindo sob um conde generoso, os escravos devem obedecer a seus mestres e viver pior que animais. Vendo seu filho acordado, mãe de Jay o abraçou feliz. Jay tranquilizou sua mãe que estava bem. Naquele momento, Danfield, o cavaleiro do imperador, chegou para levar Jay a Gisgard. Danfield agarrou a mão de Jay, incentivando-o. Jay reclamou. Irritado, dizendo para ele soltar porque poderia andar sozinho, era a primeira vez que via um escravo tão arrogante. Danfield agarrou Jay com raiva e o repreendeu em voz alta. Kristen, o capitão dos cavaleiros, apareceu e disse a Danfield para não causar mais problemas e levar Jay rapidamente para encontrar sua majestade. Jay ficou impressionado com a postura ereta de Kristen e o forte hálito. Só de olhar, você poderia dizer que ele era um cavaleiro excepcional. Duetket ordenou que Rey se sentasse na cama e esperasse.
vendo o rei desobedecer teimosamente, Duetket o arrastou e o empurrou para a cama. Se você não quiser ser amarrado novamente, é melhor se comportar. Duetket verificou a ferida deixada na noite anterior. Embora todos os suprimentos necessários tivessem sido usados, ainda não parecia bom. Gishka continuou questionando quem ele era e quem havia ensinado as habilidades de Jay. Ele afirmou firmemente que nunca aprendeu com ninguém. Gishka não acreditou nele porque ela havia investigado minuciosamente. E descobriu que Jay era filho de um casal de escravos que serviam ao conde Vincenzo. 5 pessoas testemunharam o nascimento de Jay. Desde o nascimento, ele nunca havia deixado os quartos dos escravos. Saber o nome do imperador era impossível. Rei propôs uma teoria da conspiração de que poderia pertencer a algum grupo de assassinos profissionais. Rei não revelaria nada. Deska mudou para outra forma de tortura, que fez Rei tremer incontrolavelmente. Rei a zombou, dizendo que ela estava preocupada com o futuro de Elfuzer ou algo assim. Jacob se tornou mais severo. Tenho 5 filhos e filhas. Suas preocupações são em vão. Jacob beijou Jay e o confortou dizendo que enquanto ele se comportasse, nada aconteceria. Vou perguntar novamente, quem está por trás de você? Jay permaneceu em silêncio. Jacob propôs uma solução final. Eles tinham que trazer aquela coisa aqui. Jessica enviou alguém para trazer uma corrente. E então se abaixou para prendê-la na perna de Jay. Jessica ameaçou que se Jay ainda se recusasse a falar, torturariam seus pais e os escravos lá por causa de Dave e Shenzo Castle. Poderia estar ensopado de sangue. Jake se lembrava claramente de que em sua vida passada era um príncipe frio e sanguinário do Império Stress. Mas agora ele estava abalado por causa dos escravos, vendo Jay sentado, atordoado como uma alma perdida. Jack acariciou gentilmente seu rosto, então Jack saiu e permitiu que Jay descansasse. Jay testou sua habilidade de fuga com a corrente presa em sua perna. Andar não era um impedimento, mas correr era um pouco difícil. Jake teve que deixar esta terra para ir ao Palácio Real. Ele tentou subir em uma carroça de carga, mas Kristen o impediu. Jake recebeu o privilégio de andar na mesma carruagem que Sua Majestade. Jake teimosamente se recusou a subir. Kristen então o empurrou para cima. Gishka sentou-se em frente a Jake. Jake se preocupava que seus pais ficassem de coração partido. Ao vê-lo levado assim, 10 dias depois o comboio retornou ao Palácio Real de Elfizer. Todos se reuniram para receber o retorno de Sua Majestade. Havia a Rainha Bruxin, filha do Duque Maxi. Junto com o príncipe Tirak, a Rainha Bruxin era a única filha do Duque Maxi. Uma família poderosa que ajudou Gishka a ascender ao trono. O príncipe Tirak era filho da rainha. Ela era uma mulher com ambições de se tornar princesa herdeira mesmo antes de Gishka atingir a maioridade. A rainha disse que o príncipe herdeiro Tirak esperou muito tempo por Sua Majestade e o convidou para jantar com eles, e a Gishka desconsiderou todos. E disse que estava cansada e queria descansar em seu quarto, dada a situação atual. Jay finalmente pôde se sentir um pouco mais tranquilo sabendo que seus pais e os escravos em Vincenzo estavam seguros. O servo trouxe comida para o quarto. Jay provou a sopa e achou muito sem graça. Então ele experimentou a carne com um garfo e faca. Gishka o observou em silêncio. Então ela falou: você parece conhecer muito bem a etiqueta à mesa. Jay estava prestes a colocar a carne na boca, mas hesitou. Jay respondeu calmamente para se aproximar facilmente do alvo de assassinato. Você precisa estar bem equipado com conhecimento. Jay obteve essas coisas das memórias de sua vida passada. Mas se ele dissesse agora que era o príncipe herdeiro do grande império, provavelmente seria considerado louco e teria sua língua cortada. Jay tomou banho e depois se deitou para uma soneca. Fazia muito tempo que ele não desfrutava a vida assim. Enquanto Jay estava cochilando, foi acordado por Jack. Apesar de sua resistência, Jack facilmente o dominou. Zizkek admitiu que havia se tornado obcecado pelo corpo de Jay. Jay foi levado de volta ao palácio e confinado no quarto de Zizkek. Rei estava entediado sem nada para fazer. Tudo que Jay fazia era comer e dormir. De repente ele pensou em uma maneira de passar o tempo. Rei ordenou ao servo que trouxesse o melhor vinho junto com 7 pratos suntuosos. Em sua vida anterior, Rei nunca bebeu vinho por medo de ser apunhalado pelas costas enquanto estava bêbado. Gishka voltou ao quarto e viu a bagunça que Jay havia feito. Ela não ficou brava, apenas sorriu e acariciou sua cabeça. Assim que ele teve um pequeno intervalo, Gishka teve algo mais para lidar. Eu voltarei em cerca de 1 hora. Você não precisa voltar de jeito nenhum. J. Bord olhou para a pilha de documentos na mesa, calculando a besteira de ousar submeter isso ao imperador. Se fosse eu rebaixaria todos. Jay estava frustrado e queria pegar uma caneta para corrigir os documentos. Mas hesitou. Jezak voltou sarcasticamente comentando: esses dias, grupos de assassinato até ensinam como lidar com documentos, apenas pressionando Jay para sentar-se quieto na cadeira.
você continua assim. Ele percebeu que o propósito de Isaac era testar suas habilidades. Eles disseram porque eu deveria fazer isso. Isaac negociou se você seguir as ordens esta noite. Eu não vou tocar em você. Jay sentou-se obedientemente à mesa porque era uma oferta difícil de recusar. E fazia muito tempo que Jay não segurava uma caneta, então era um pouco interessante. Jay percebeu que o Barão lidava com as tarefas habilidosamente e o recomendou para o Departamento de Finanças. Apenas Guardião disse que também estava observando Barão, mas ele pertencia ao Visconde Bingham. Tentar transformá-lo em um de seus próprios apenas causaria disputas desnecessárias. Em situações urgentes, disputas podem ser ignoradas, mas agora o país está estável. Então não é necessário, após assinar o acordo de cessar-fogo, já que ainda manteve sua promessa. Mesmo que fosse difícil, mas Jay ainda pediu a Jack para permitir que ele saísse. Jack recusou. Não posso permitir. Se eu deixar você sair, você pode revelar sua identidade. Trocando um pouco de liberdade para aprender o grande segredo do outro, então vamos trocar por algo mais fácil. Jay esticou as pernas e me abraçou. Se você fizer do seu jeito, eu concordarei em deixá-lo sair. Jay teve que encontrar uma maneira de escapar, então na noite passada ele aceitou a oferta de Ziska. Kristen foi designada para seguir e supervisionar Jay. As pessoas ao redor estavam curiosas quando o viram. Uma criança bem vestida que não parecia um criminoso, mas estava acorrentada e caminhando pelo palácio. Kristen parou de Jay. Você não pode ir mais longe. Jay adivinhou que a torre à frente era a torre mágica. Os magos usam pedras mágicas como sua principal fonte de poder, é por isso que as pedras mágicas são muito raras e devem ser cuidadosamente guardadas. Enquanto tivesse uma pedra mágica, Jay poderia escapar daqui. Imediatamente Jay vagou pelo palácio para reunir mais informações necessárias. Ele chegou à área de treinamento dos Cavaleiros da Guarda Real 7 litros fazer Danfield. Este não é lugar para um escravo como você, volte no entanto. O que Jay se importava agora era que as habilidades do cavaleiro eram bastante fracas. Jay pegou uma espada com confiança. Neste nível ele poderia enfrentá-los vendo a estranha ação de Jay. Um cavaleiro gritou para o outro: coloca a espada para baixo rapidamente. Kristen imediatamente avançou para isso. É o homem de Sua Alteza. Afaste-se, Kristen, vou-te mostrar algo interessante. Então deu um passo para trás um pouco. O cavaleiro avançou apontando sua espada para Jay. Coloca a espada para baixo antes que eu tire sua vida. Assim que terminou de falar, ele balançou sua espada em direção a Jay. Jay rapidamente levantou sua espada para bloquear. Os dois começaram a lutar em habilidade e força. As duas espadas colidiram fazendo um som aterrorizante. Jay estava ganhando a vantagem. O cavaleiro zombou. Então você praticou esgrima em sua vida passada. Jay se considerava um mago, mas também tinha considerável conhecimento de esgrima. Apesar de estar acorrentado, Jay dominou facilmente o cavaleiro. Ele afastou a espada do cavaleiro. O cavaleiro entrou em pânico e deu desculpas. Eu só estava descuidado. Jay zombou. Se você perdeu, apenas calce mesmo que tenha sido descuido. Não há nada de bom para se gabar. Ao mesmo tempo o príncipe herdeiro Tirak chegou. Ele apontou diretamente para Jay e perguntou: é essa a pessoa que Sua Majestade trouxe de volta? Tirak avançou furioso em direção a Jay. Seu escravo indigno, você sabe onde está. Quem te deu essa espada? O príncipe Tirak de 15 anos agiu de forma infantil, não diferente de uma criança pequena. Tirak estava tão bravo que seu rosto ficou vermelho, constantemente insultando Jay, seu bastardo. Você acha que pode me menosprezar só porque Sua Majestade confia em você? Vou-te ensinar uma lição, disse Jay. Sua Alteza, eu treinei em esgrima por muito tempo, então você não é páreo para mim exatamente. Portanto exatamente, ele gritou com raiva. Kristen. Como você se atreve a me parar? Largue sua espada agora, Sua Alteza. Este escravo é a propriedade de Sua Majestade. Então o que você quer dizer é que Sua Majestade valoriza este escravo mais do que a mim, sabendo que Gisca tratou o príncipe herdeiro descuidadamente. Ainda assim, foi surpreendente vê-lo com ciúmes de um mero escravo. Já estava impotente com o comportamento infantil de Shirok. O príncipe ainda não havia se acalmado e ele chutou Jay para o chão antes de sair. Shirok até ameaçou: você deveria se sentir sortudo que terminou assim. Jay, Long Kong se aproximou. Sujo de poeira, não se sinta, perguntou: o que você está planejando? Você pode lutar contra cavaleiros. Então porque você não conseguiu bloquear o ataque de Shirok, Sua Alteza, porque você deixou que o atingissem. Exatamente, Jay deliberadamente tomou o chute de Shirok. Ele respondeu: eu simplesmente não gosto de brigar com crianças. Se você não quiser acreditar, tudo bem. Não tema, seguiu Lin Yi. Então de quem você aprendeu esgrima? Aqueles caras não são cavaleiros de elite, mas não são fáceis de derrotar por um escravo como aquele. Jay hesitou e então declarou: eu não aprendi com ninguém. Eu conheço muitas coisas desde que nasci, isso é suficiente. Jay voltou cansado para seu quarto. Jizuke,
que estava vagando, finalmente voltou e perguntou. O que você fez? Vendo a aparência bagunçada de Jay, Jizuke perguntou quem causou isso. Não é nada, Jizuke disse com raiva, por quem você está tentando cobrir. Você não sabe que sua família só está segura sob minha proteção. Eles pararam, meus ouvidos doem. Pare de reclamar, eu farei como você diz, agora é sua vez de completar sua tarefa. Tire suas roupas. Não, Jay é teimoso porque quase esqueceu disso. Ele tirou obedientemente a camisa, se você quebrar sua promessa. Não há razão para Jiska manter sua, Jiska sussurrou suavemente. Tudo bem, não tenha medo, Jay empurrou Jiska para longe, o que você me considera. Eu cumprirei minha promessa, eu farei isso sozinho, então você também deve tirar suas roupas. Jay empurrou Jizuka para a cama, ele se lembrou dos passos que Jizuka havia dado antes. Mas agora ele tinha que tomar a iniciativa sem nenhuma preparação, Jizuka entrou em pânico e o segurou. Fazer isso vai machucar, está muito barulhento, apenas termine rápido. O que é isso? Jiska de repente o beijou e inverteu suas posições, vendo Jay ferido, Jiska disse. Eu nunca mais vou fazer você ir primeiro assim, Jay sorriu fracamente, muito feliz com isso. Levi é o nono príncipe de stress, Levi já havia mostrado suas habilidades excepcionais em muitos campos. Comparado a seus irmãos, o imperador claramente favorecia Levi, uma vez Leonard veio ao imperador para implorar que ele desistisse do plano. Escolher Levi como príncipe herdeiro, não importa o que você diga, os outros não podem se tornar imperador. Eu mudarei minha decisão quando perceber que minha vida está em perigo logo após o aviso do imperador se tornar realidade. Mesmo quando Levin se retirou da guerra pelo trono, ainda havia conspirações para assassinar Levi. Não muito superior às pessoas comuns, Levi não era sempre o obstáculo que eles queriam eliminar. Levi nunca quis pisotear neles para se tornar imperador, mas não era generoso o suficiente para morrer por eles. O primeiro príncipe começou a forjar documentos para prejudicar Levi com sua inteligência, Levin facilmente expôs essa farsa. Levin decidiu com raiva relatar o assunto ao tribunal e, como resultado, o primeiro príncipe foi executado por suspeita de rebelião. Então Levin começou a lidar com os irmãos de sangue restantes, o segundo príncipe morreu envenenado. Os príncipes terceiro e oitavo foram eliminados e disfarçados como acidentes, o segundo príncipe morreu envenenado. Os príncipes terceiro e oitavo foram eliminados e disfarçados como acidentes, o 13º príncipe foi executado. Apesar de suas mãos ensanguentadas, Leonard nunca pensou que estava errado, eu só os matei para poder sobreviver. É apenas que eles também nasceram naquela posição, eles fizeram isso para proteger seu próprio status. E Leonard só sabia fazer o mesmo, isso é chamado de destino, algo se mexeu nos arbustos. Os soldados que guardavam o vano estavam alertas quando um menino sujo e assustado saiu dos arbustos. Era o 11º príncipe, 8 anos, que havia perdido sua mãe e irmãos apenas no mês passado. O imperador o abandonou, então agora ele não tinha parentes ou servos para apoiar o príncipe caído. Vendo o menino sujo e magro de fome, Levinot sentiu simpatia, venha aqui. O menino, um pouco assustado, correu para abraçar Levinot apertado. Levinot levantou o menino e o abraçou, fazia muito tempo que Levinot não sentia tal calor. Levinot decidiu salvar a pequena vida, eu vou te amar e manter você ao meu lado até o dia em que você me trair. Você entende? Sim, senhor, muito bem. Edric já estava perdido em suas memórias, Jiska se aproximou e perguntou. Por que você estava sonhando acordado, Jay? Nada demais, Jay mudou de assunto. É este xadrez. Quer tentar? Eu te ensino a jogar. O stress também tem xadrez, mas as formas e regras são bem diferentes. Jay se imergiu no xadrez de Alfie, checkmate. Após 5 rodadas, significa uma vitória, Jay sorriu satisfeito. Não precisa ficar tão surpreso, eu sou bom em estratégia, Jay estava prestes a parar de jogar. Quando Jiska quis continuar por mais uma rodada, naquele momento eu percebi isso também. El Jizuke Facer não gosta de perder, lembrando da assinatura do acordo de cessar-fogo. Levinot apenas apertou as mãos, mas Jizuke olhou com os olhos arregalados sem mudar de expressão. A seguir, Jiska foi o vencedor, agora é a vez de Jay, ei. Vamos jogar mais uma rodada, você não vai admitir a derrota de Jay riu alto. Esta é sua chance de vingança, Jay afirmou, sou do tipo que odeia perder. Jogar novamente. De repente Jiska viu a silhueta de Leonard nos arbustos farfalhantes. Jiska gritou, quem está aí? Príncipe Chirac tremia enquanto se arrastava para fora. Jiska disse com raiva, quem se atreve a trazer o príncipe para o pátio interno? Irmã Arak gaguejou. Eu vim porque sua majestade se recusou a me encontrar porque estou ocupado, mas você veio aqui. Irmã Arak estava chateada. Você tem tempo para se divertir com aquele homem, mas não tem tempo para me ver e à mãe.
Irmã Arak perguntou desesperadamente por que você não vem me ver e a mãe. Porque eles perguntaram você não pretende passar o trono para Arak. Exatamente porque a família ducal da Imperatriz é muito poderosa e Tirak não tem o talento e as qualidades para herdar o trono. O favor do Imperador queria poder, então apoiar uma pessoa capaz é melhor para o país. Eu concordo com isso. Jay lembrou de seu pai que um dia foi como Jizuk. Agora Jay não achava que seu pai era frio, ele o valorizava. E tentou proteger essa posição pela segurança do país. Um escravo que é amado ainda permanece um escravo quando cresce. Os escravos muitas vezes dão a seus filhos o mesmo amor que esse amor nunca se esgota. Jay estava muito feliz vivendo com eles na mansão Senzo e não tinha tempo para pensar em stress. Já se passou um mês desde que Jay chegou ao palácio. A vida ainda está acorrentada após terminar a papelada. Haverá uma chance de sair. Jay quase havia entendido o layout do palácio. Mas ainda precisava aprender mais a fundo. Jay disse a Don Fu: você trabalhou duro. Faça uma pausa e vá comer. Don Fu ficou emburrado. Claro, você acha que é esperto o suficiente para rivalizar com Sua Majestade. Mas e aquele jeito arrogante de falar? Kristen interveio para mediar. Não se sinta, estamos de serviço, então não fale descuidadamente. Capitão Chris disse. Você acha que estamos escoltando um nobre ou supervisionando um escravo naquele momento? Um servo da Imperatriz enviou alguém para chamar Jay para uma reunião. Um escravo apareceu do nada e tomou conta da cama do Imperador. Minando o poder da Imperatriz, Jay percebeu que estava em apuros novamente. Príncipe Shirak e várias concubinas também estavam lá. Seu nome é Jay. Jay manteve suas maneiras. Sim, isso mesmo, ouvi que você é muito bonita. E é verdade, agora entendo porque Sua Majestade favorece você. Jay estava prestes a colocar um pedaço de bolo na boca, quando pegou a risada zombeteira da Imperatriz e das concubinas tocando o bolo antes de beber chá. Não é etiqueta adequada. Ela relutantemente colocou o bolo de lado. Porque não posso beber chá de estômago vazio. Se Suas Altezas se sentirem desconfortáveis, peço desculpas, é assim. Mas agora é hora do chá, você também deveria experimentar. Shirok de repente se levantou. Como você pode saber apreciar chá se você zomba de um servo? A Imperatriz o acalmou. Shirok, Sua Alteza, por favor, acalme-se, certamente Sua Majestade lhe ensinou muitas coisas. Então ela se virou para Jay. Não é verdade, Jay? Parece que Sua Majestade gosta muito de você. Depois de dizer isso, a rainha derramou o chá ainda quente no ombro de Jay. E então fingiu sentir-se arrependida de maneira falsa. Oh meu! Eu escorreguei, acompanhada pelas duas concubinas atuando junto, embora estivesse um pouco quente. Jay permaneceu calmo. Estou bem, mas se minhas roupas ficarem molhadas? Sua Majestade pode interpretar mal, se você tiver uma camisa extra. Eu vou trocar e então sair, mesmo que um escravo que ele desprezava ousasse pedir roupas. A rainha ainda permaneceu composta. A rainha não era tão tola quanto Shirok. A regra mais básica para sobreviver no Palácio Real é esconder suas emoções. Shirok tentou fazer uma travessura novamente. Ele pegou um bolo de chá quente. Que brincadeira estúpida aquele garoto está aprontando agora. Shirok tentou derramar o chá quente em Rei. Rei fechou os olhos com força para suportar. Quando Kristen apareceu a tempo para parar Shirok mais uma vez, a rainha gritou com raiva. Como você se atreve? Você acha que vai sobreviver depois de fazer isso com o príncipe herdeiro Besson? Porque eu temia que o príncipe Tirak se queimasse, eu o parei. Por favor, perdoe minha grosseria. A verdade era que quem estava prestes a se queimar não era Tirak, mas Jay, embora Kristen seguisse as ordens de Jishka para proteger Jay. Seu comportamento rude em relação a Tirak a esse ponto fez Jay suspeitar. Desrespeitar Tirak minaria sua autoridade. É por isso que a rainha estava tão irritada. Jay adivinhou que ela queria rapidamente desonrar o príncipe herdeiro, usando até mesmo o cavaleiro próximo. No entanto, Kristen explicou que foi apenas um mal-entendido. Porque você poderia se machucar, eu intervi inconscientemente. Então a ação de proteger Jay agora veio da intenção de Kristen, porque a jaqueta estava muito apertada. Jay atirou e, por hábito, a jogou no braço de Kristen. Kristen ficou confusa. Porque de repente se tornou uma serva e ainda foi zombada. Kristen disse a Jay, eu já te encontrei em algum lugar antes. Não foi na cidade de Vincenzo. Claramente eles já tinham se encontrado antes. Mas negaram o erro. Desde o nascimento eu nunca deixei os quartos dos escravos. Kristen disse firmemente, não estou enganada, eu definitivamente já te encontrei. Se você não se lembra, como pode acreditar? Depois da caminhada, Jay e os outros pararam para descansar. Não se sinta mal, o que você está fazendo andando assim todo Jay, Chris? Eu também não gosto da atitude dele. Mas estou cansado de andar todo Jay, então não me importo. Mas sua atitude em relação a mim e ao Chris não é muito diferente, mas alguns não. Você acha que suas palavras e ações leves como uma pena me fizeram fazer isso?
Sim, não julgo os outros facilmente pela forma casual como falam. Posso parecer assim, mas sou um dos 3 mais fortes da guarda do Imperador. Mas a primeira impressão do Jay foi diferente, ele achou Danfield excêntrico, mas muito alegre ao falar. Fazia muito tempo que Jay se sentia tão confortável. Eu sou Danfield Grant, o filho mais velho da família do Grão-Duque. Jay ficou surpreso porque Grant era uma das 3 maiores famílias duquesas de El Paso. A próxima era Kristen, a filha mais velha da família do Duque Whopper, Kristen Whopper. Existem 3 grandes famílias duquesas em El Paso. A família Maxi da Rainha Brooks, a família Whopper e a família Grant. É por isso que esses 2 estão tão próximos. Donfield exigiu beber álcool. Jay queria beber, mas não queria ficar bêbado, então escolheu vinho de fruta. Todos se perguntaram, não quer ficar bêbado, mas ainda assim bebe álcool. Sim, porque se incomodar. Você não quer ficar bêbado porque Jay foi envenenado com vinho uma vez. Isso mesmo, agora não há razão para não ficar bêbado. Jay bebeu várias taças até ficar bêbado e cambalear. Caindo, Kristen imediatamente segurou Jay e o segurou em seus braços. Kristen continuou chamando por sua mãe. Donfell achou estranho, normalmente como um velho, mas quando bêbado, agia como uma criança mimada e chamava por sua mãe. Que adorável, pego, este é alguém favorecido por sua majestade. Donfell cutucou a bochecha de Jay, deixe-o dormir primeiro, depois levo-o para casa. Assim que Giscas chegou, Donfell imediatamente explicou, esse garoto acha que Cris é sua mãe. Então ele continua se agarrando a ela. Gisca entregou friamente. Gisca abraçou suavemente Jay. Kristen, seu jeito de trabalhar não é nada parecido com você. Donfell tentou cobrir, talvez quando ele está bêbado, ele revela segredos. Então eu deixei ele beber bebida forte, Gisco permaneceu frio. Então, o que Jay tem feito? Jay só está vagando pelo palácio. À tarde, ele foi convocado para o lugar da Imperatriz, pelo que vi, no entanto. No lugar da Imperatriz era diferente, ele se humilhou e se curvou mais baixo que eu. A razão não é clara, mas pode estar relacionada ao seu passado, Crystal, sério. Sua Majestade, há uma coisa sobre a qual não tenho certeza, então ainda não te contei. Eu o encontrei em algum lugar antes, desde a primeira vez que o vi. Eu tive essa sensação desde a primeira vez que Jay foi visto. Gisca notou um rosto que se parecia com aquela pessoa. O cabelo loiro é como o daquela pessoa, a que conheci apenas uma vez naquela terra distante. Quem é você? A Imperatriz enviou alguém para investigar aqui. Aquele escravo rude ainda ocupa o quarto da Sua Majestade. Sua Majestade o visita todos os dias, Jay, a Imperatriz disse com raiva. Sua Majestade nunca se apaixonou por nenhuma concubina por tanto tempo depois de levar 3 concubinas para o harém. Nenhuma foi favorecida como esta, nem Sua Majestade nunca teve afeição especial por ninguém. Ainda assim, agora você favorece um concubino masculino que é um escravo, vendo sua atitude arrogante assim. Os rumores devem ser verdadeiros. A Imperatriz não conseguiu conter sua raiva, porque Sua Majestade mantém tal escravo ao seu lado. Duque Maxi tranquilizou a Imperatriz. Por favor, acalme-se. A Imperatriz recuperou a compostura. Eu estava muito agitada, eu deveria ter o repreendido quando o chamei há alguns dias. Pai, você acha que estou sendo muito indulgente? Não, Imperatriz. Você não deveria tocar em alguém favorecido por Sua Majestade. A Imperatriz entendeu isso. No entanto, a indiferença de Sua Majestade até mesmo para com Tiraca fez não conseguir se conter. Quando ele era príncipe herdeiro, Gisca propôs parar todas as conquistas e cessar a guerra com Chaz. Ele recebeu apoio do herdeiro de uma família de duques próximos, mas a maioria dos nobres e até o imperador se opôs a isso. A posição de Gisca então vacilou um pouco. O Duque Massi reforçou a força de Gisca casando sua única filha. Bruxin com o príncipe herdeiro Gisca, eles assinaram com sucesso um acordo de trégua. E ascenderam ao trono suavemente, como resultado, a família Massey. A família do Duque se tornou a mais forte entre as 3 grandes famílias de duques. O Duque Massey ficou cada vez mais ambicioso. É por isso que Gisca quer suprimir a família Massey e consolidar o trono. Nós nos esforçamos muito por Sua Majestade, então se alguém te trair, eu definitivamente não deixarei passar. Alguém pode ouvir isso, Imperatriz, Sua Majestade só quer exibir seu poder. Fizemos coisas por Sua Majestade que ele não pode facilmente ignorar. Eu aconselho Sua Majestade a dispensar aquele escravo. Fique tranquila, Imperatriz, eu confio no pai. Conversar com você me faz sentir muito melhor. O verão está prestes a começar. Haverá uma festa de boas-vindas. Eu me pergunto se aquele escravo vil implorará para Sua Majestade comparecer. Talvez ele não saiba seu lugar e queira exibir o favor de Sua Majestade. Fique tranquila e confie em mim, Imperatriz. O príncipe herdeiro Gisca solicita que ele compareça à festa. É apenas uma pequena festa.
Então você só precisa estar presente, a festa é em 10 dias. Eu não entendo porque você quer trazer um escravo para a festa, você merece uma medalha por essa coragem. Sem problema algum, até amantes de origens humildes compareceram à festa. Você também é meu amante, então está qualificado para comparecer. Rei parecia prestes a enlouquecer com as palavras de Gisca. Além da questão de fundo, Rei ainda não conseguia aceitar ter que usar correntes na festa. Ou você pretende tirá-las para mim? Eu considerei, mas não posso removê-las. Primeiro, Jay percebeu o plano de Gisca, se ela abandonasse a Imperatriz para seguir um escravo. A Imperatriz se tornaria motivo de risadas. Você prendeu meus pés e me trancou no quarto. Então aproveitou-se de mim livremente. Posso aprender sobre o meu passado e me dominar na cama. O mais importante é que posso suprimir a Imperatriz. Estou trancado no seu quarto há mais de um mês agora. Todos perceberão que a Imperatriz não é mais favorecida. Gisca de repente puxou a coleira para trás. Sentou-se sobre os calcanhares, então acariciou suavemente e beijou levemente seu cabelo. A coleira assustou e empurrou Gisco para longe. Eu já sei, me solta o que você sabe. Eu sei que você não me vê apenas como uma ferramenta em batalhas políticas, você realmente se importa comigo. Gisca sorriu com satisfação. Você acha isso, mesmo que eu te force a ir à festa agora por razões políticas? Você não está tentando me convencer de que a opinião de um escravo não vale a pena considerar. No final, Jay decidiu comparecer à festa, mas com um pedido. Não me arraste mais para a purgação de Shirok e da Imperatriz. Eu não entendo porque você age fraco na frente de Shirok e da Imperatriz. Você realmente odeia tanto Shirok. Se recusa a encontrá-lo e fala com dureza. Na verdade, Jay sabe que Gisca não é tão fria, é apenas que remover Shirak é o melhor caminho para El Paso. Você quer dizer que eu não deveria remover Shirak? Eu concordo com você, para fortalecer o poder real. Shirak e os parentes externos devem ser eliminados, é apenas uma pena para aqueles que têm que morrer. Você também não fica infeliz tratando uma criança que só anseia por afeto de forma fria, quando ele era príncipe. Jay eliminou toda a família real e parentes externos, é trágico para aqueles que morreram com medo. Mas não havia outra maneira, mesmo que eu pudesse voltar. Eu ainda mataria milhares e empilharia seus corpos. A Imperatriz e Shirak são ervas daninhas que devem ser cortadas. Então não se preocupe mais com isso, a festa acontecerá em 10 dias a partir de hoje. Gisca levou Jay para a festa, segurando deliberadamente a mão de Jay enquanto entravam. Todos os olhares e muitos sussurros se concentraram nos dois. Esta é uma festa de boas-vindas de verão. Então todos aproveitem. A Imperatriz e o príncipe herdeiro Tirak vieram cumprimentar Sua Majestade. Gisca mostrou intimidade com Jay, embora irritado, Jay ainda tentou cooperar. Enquanto estava prestes a beber um pouco de vinho, Gisca sussurrou em seu ouvido. Não beba muito. Os pensamentos de Jay estavam excessivamente dramáticos naquele momento. Meu amigo Gerak ficou chocado com a cena furtadora deles. Eu já te disse tantas vezes que essa pessoa tem um passado suspeito. Mesmo como concubina de Sua Majestade a ponto de ser acorrentada e levada para a festa. Isso é inaceitável. Gisca disse com raiva. Você se importa mais com minha vida privada do que com os assuntos do Estado. Eu só me preocupo com a segurança de Sua Majestade. Não é suspeito que essa pessoa esteja acorrentada e presa. Espero que Sua Majestade ouça meu conselho. Gisca virou-se para acusar a Imperatriz. Seja honesto, não é por ciúmes que ela pediu ao Duque para intervir. A Imperatriz ficou ainda mais irritada. Não, Sua Majestade. Porque você pensaria que eu sou assim? O Duque Maxi confortou a Imperatriz para que ela ficasse calma. Tudo aconteceu de acordo com o plano de Gisca. A purgação começará após esta festa. Essa situação tensa se repetirá até que um lado colapse. Meu papel aqui está feito. Posso andar um pouco. Fica a seu critério. Uma mulher que afirma ser a Condessa Mateo cumprimentou Jay com um sorriso educado. Prazer em conhecê-lo. Sou Jay. Eles conversaram de maneira bastante agradável. Seja por curiosidade ou por outro motivo, Jay estava muito acostumado a lidar com nobres ardilosos. Shirok de repente apontou para Jay e gritou: sem Sua Majestade, você não é nada. O que você está fazendo aqui? Vendo Shirok agir de forma tão infantil, Jay se aproximou e sussurrou. Todos aqui estão observando Sua Majestade em mim. Você sabe porque muitos nobres se aproximam de mim. Porque Sua Majestade está atrás de mim e isso certamente chegará a Sua Majestade. Então pare de emburrar e termine isso aqui. Shirok se afastou irritado. Lidar com uma criança como Shirok dá uma dor de cabeça em Jay. Danfield de repente veio e deu um tapinha na cabeça de Jay por lidar bem com as coisas. Jay virou-se friamente. Com licença, Senhora Shirak. Fica sozinho murmurando algo. Jay se aproxima de Shirak. Shirak grita: você sabe onde está vindo. Shirak aperta o punho. Tudo bem, vou aproveitar essa chance para te dar uma lição. Jay de repente agarra Shirak com força. Pare de ser infantil. Você não quer se tornar imperador. Então Jay empurra Shirak para baixo para sentar no chão. Shirak ainda está atordoado pelas palavras e ações de Jay. Vendo o estado lamentável de Shirak,
Jay o puxa para cima e grita em seu rosto. Se você quer ser imperador, desista de sua mãe, suprima-a e afasta-a para que o pai possa ver seu valor. Se você não consegue desistir de sua mãe, convença-a e o Duque Maxi. Aproveite o que você tem em suas mãos, não deseje mais poder. Se você não consegue fazer isso, então desista do ouro. Ou se cubra com um cobertor e se esconda em um buraco de rato recebendo conselhos da pessoa que ele mais odeia. Jay se sente tanto irritado quanto impotente, não dizendo mais nada, apenas sai. Sabendo que é inútil, mas ainda assim querendo fazer isso, Jay será destronado e possivelmente morto. Então ele saberá a verdade em vez de morrer ignorante durante a festa. Danfield e Kristen sempre seguem de olho em Jay, eles ficam surpresos com o que Jay acabou de dizer a Chirac. Jay, mesmo que você seja a concubina de Sua Majestade. O que você acabou de dizer vai além do status de um escravo. Por outro lado, Kristen está bastante interessada nas palavras de Jay. O que você acha que o príncipe She-Rock fará? O que ele pode fazer? Ele ainda é apenas uma criança. Algumas das minhas ações e palavras mal podem mudar alguma coisa. Danfield se pergunta, então por que você disse isso? Lembrando da expressão de She-Rock naquele momento, Jay responde porque ele é realmente lamentável. Nesse momento, Gisca chega para chamar Jay de volta. Vendo o mau humor de Jay, Gisca manda os servos saírem. Jay fica irritado. O que você está fazendo agora? Você quer que eu troque de roupa? Para se adequar ao status de escravo na festa, você se adaptou tão bem que me surpreendeu. Minhas preocupações eram realmente desnecessárias. Você está chateado porque eu me preocupei? Não, o traje elegante para a festa real, uma reunião de nobres, combina perfeitamente com você. Se você tivesse nascido escravo, não seria assim. As pessoas na festa provavelmente pensam o mesmo que eu. Jay sorri ironicamente. Você está superestimando isso? Gisca de repente acaricia o rosto de Jay. Este traje combina tão bem com você, é uma pena tirá-lo. Percebendo problemas, Jay afasta a mão de Gisca gritando, você me forçou a vir para a festa e você não tem consciência. Gisca diz descaradamente, foi realmente forçado. Você simplesmente não queria se envolver com um bastardo. Jay grita, eu só vim porque você me persuadiu. Se você tem consciência, me deixe ir agora. Gisca puxa a alça mais perto, tão sem vergonha de dizer isso, hein? Mas eu nunca disse que não tocaria em você hoje, Shizuka sussurra, hoje eu vou te deixar realmente feliz. Shizuka disse outras coisas rudes que fizeram o rosto de Jay escurecer. Shizuka de repente levanta Jay e o beija por todo o rosto. Desta vez eu não vou te machucar, relaxa hoje. Jay age de forma mais agressiva do que antes. Mas Jay é quem está envergonhado, não Jay. Ele continua chamando o nome de Jay repetidamente. Fazendo-o ter arrepios sob a dominação de Jay, Jay gradualmente desmaia. Jay acaricia e olha para Jay e então o abraça. Atordoado, Jay ouve Jay chamá-lo pelo nome de sua vida anterior, General Jay satisfeito. Declara que é hora de admitir que sou um mestre estrategista. Tudo bem, eu tenho que ir agora, você também deve voltar. 2 meses após aquela festa, o confronto com a Rainha Brooks e o tio materno começa. Jay sai cedo todas as manhãs e retorna tarde todas as noites. Jay foi proibido de sair por 2 semanas. Ele imagina que, neste tempo caótico, uma pessoa suspeita como ele não pode ser liberada. Jay também não tem intenção de perguntar sobre Shirax ou a situação da rainha ao passar pela Torre Mágica. A ideia de se infiltrar na torre para roubar pedras mágicas surge novamente. Essa é uma desculpa para poder sair de novo. Não tenho nada para fazer esses dias, apenas fico no meu quarto, então estou muito livre. O que você quer dizer com aproveitar a oportunidade? Vou aumentar o número de casos. Jay gritou, isso não é. Significa deixe-me ver a luz do sol. Fazer qualquer coisa lá fora é bom, mas se você me impedir, então me mate. Jay percebeu que estava muito agitado, apenas finja que não ouviu nada. Vendo a vergonha de Jay, Shizuka decidiu mimá-lo. Ao mesmo tempo, vendo o treinamento do cavaleiro, Shizuka decidiu deixar Jay praticar esgrima durante o Jay. Com a condição de que alguém supervisione e ele não saia do campo de treinamento. Embora fosse estranho que Shizuka permitisse que ele praticasse esgrima. Jay felizmente vê a oportunidade. Jay se aproximou de Gisca e desafiou. E se eu dominar a esgrima e te machucar? Gisca respondeu calmamente. Não se preocupe, mesmo que eu tenha perdido para você no xadrez, não vou perder na luta de espadas. Jay disse, você está bem confiante na sua esgrima. De repente Jay agarrou a corda e perguntou. Então posso aprender algo mais? Então a corda gaguejou, magia. Fazer é gato, disse bluntamente, não permitido, você não pode enganar fazer é gato. O que você quer fazer lá fora que de repente quer aprender magia? A corda forçou um sorriso e disse,
Eu só pensei nisso porque se eu aprender magia, eu serei dado uma pedra mágica, se eu tiver a pedra mágica. Esse corpo fraco recuperará toda a sua força passada, esse estado terrível e impotente finalmente poderá ser escapado. O poder da pedra mágica pode afetar uma nação inteira, isso não é algo que pode ser dado casualmente a um escravo. Então você deve escolher praticar esgrima ou nada, a corda disse obedientemente, deixe-me praticar esgrima. Logo após balançar a espada algumas vezes, Jay já estava exausto. Após a reencarnação, as habilidades de Jay em esgrima, observação e reflexos eram como antes. Mas devido a músculos fracos e resistência pobre, até mover a espada corretamente parecia pesado. Jay desabou impotente no chão, lamentavelmente Don Feo disse de repente, isso é realmente lamentável. Pensando de volta quando eu tinha sua idade, estou envergonhado até a morte. A corda murmurou eu rejeito sua avaliação porque Kristen é responsável pelo meu treinamento. Então o que o Capitão Chris acha que sua técnica é como a de alguém com longa experiência. Não é um movimento instintivo, mas seus membros não combinam como um espadachim experiente. Seu corpo carece de músculo, a resistência está abaixo da média, tudo é inconsistente. A corda sorriu fracamente, avaliação feita, agora continua o treinamento, repita o corte horizontal 100 vezes, certo. Não tenho nada que queira apontar, vendo sua postura hoje, eu vou demonstrar primeiro. Kristen pisou no chão e balançou sua espada para criar uma onda de poder aterrorizante. A corda ficou rígida de choque, Kristen guardou sua espada. Então a entregou a Jay, tente isso, Jay tentou recordar os passos de Kristen. Pisou no chão, transferiu seu peso para o pé esquerdo e balançou a espada com força. Embora tenha feito muito esforço, sua mão doeu um pouco, o resultado fez Jay sorrir feliz. Como está? Isso é bem bom, certo? Kristen avaliou melhor do que o esperado. Don Feo estava sem palavras de espanto, a esse ritmo de progresso em poucos anos ele pode se tornar um mestre da espada. Don Feo brincou, obrigado por se juntar a mim para criar um momento histórico, Jay humildemente disse uma vez que estou determinado. Não há nada que eu não possa fazer, Jay de repente lembrou que Gisca é o mestre da espada, certo? Don Feo orgulhosamente disse, Sua Majestade se tornou um mestre da espada na cerimônia de maioridade. Sua Majestade parece algo diferente, não como um humano, cuide das suas palavras, Danfield. Danfield provocou Kristen novamente, embora Jay tenha ouvido que Gisca é o mestre da espada. Ele nunca tinha visto essa imagem antes, Gisca sempre é visto carregando um monte de papéis. Tem sido assim desde os velhos tempos, nós três começamos a aprender esgrima ao mesmo tempo. Aprendemos as mesmas coisas e passamos o mesmo tempo treinando, mas Chris e eu só aprendemos uma técnica. Enquanto Sua Majestade memorizou e executou todas as técnicas bem só de assistir, esse é o talento inato de Sua Majestade. Em sua vida passada, Jay pensou que Gisca era uma criança inexperiente em batalha. Mas agora Jay admite que Gisca tem uma habilidade excelente e é o Imperador das Palhas. Jay exclamou, você quer dizer Imperador Edric, mas por que você mencionou de repente o Imperador das Palhas? Como esperado, Edric se tornou Imperador, ouvi que essa pessoa também é um espadachim forte. O Imperador Strauss também é um mestre da espada, há rumores assim. Mas o Imperador Edric ainda não lutou em batalha, então não sabemos realmente. Se for como o Príncipe Levanus que usou magia em muitas batalhas, então eu acreditaria nos rumores. Mas Levanus morreu antes de você nascer, então você não saberia, certo? Eu ouvi que ele é o único mago de nível 4 no mundo Crise, você já o conheceu antes. Não conheceu. Eu o conheci de repente. Kristen congelou. Olhando intensamente para Jay naquela época, Jay era um jovem adulto na casa dos 20 anos. Muito diferente do Jay de agora. Kristen só havia encontrado Jay uma vez na assinatura do tratado. 9 dias se passaram. Jay treinou incansavelmente, sua resistência melhorou um pouco. Não estava mais entediado, mas sua mente ainda ansiava pela pedra mágica vendo Jay olhando para a torre. Kristen perguntou a algo sobre a torre mágica. Não. Estou apenas curioso, já que nunca tive contato com pedras mágicas. Você também disse a Sua Majestade que queria aprender magia, certo? Isso mesmo, quero aprender magia mais do que esgrima. O príncipe Chirac ouviu a conversa deles. Emburrado, correu para gritar: você, escravo inferior, quem você pensa que é para ousar aprender esgrima? Com certeza Sua Majestade deve estar afetada por algo. Eles notaram a mudança de pensamento de T-Rex. Uma criança que nunca havia dito uma palavra de desrespeito ao imperador agora podia dizer tais coisas. Jay se curvou educadamente, por favor, vá em frente primeiro, Alteza, tentando chamar a atenção de Jay, mas foi ignorado. Chirac fez uma careta. Você sabe quem eu sou? Estou perguntando o que você está fazendo aqui. Estou olhando para a torre mágica. Shiro agiu como se soubesse muito. Você acha que um escravo como você pode até colocar os pés na torre mágica?
Aquele lugar é extremamente misterioso. Eu até vi aquela vassoura voadora. Jay pensou silenciosamente usando a pedra mágica para fazer aqueles truques. Ainda era como soprar a vassoura para o ar. Jay disse: que besteira você está falando? Shirok pensou que Jay acreditava que ele estava mentindo. O príncipe gritou alto. Você não acredita em mim? Shirak agarrou o braço de Jay. Venha comigo rápido, eu vou-te mostrar com meus próprios olhos. Eu vou-te deixar tão envergonhado que você não terá mais rosto. Jay percebeu que sua hora tinha chegado. O príncipe Shirok puxou a corda para a torre mágica. Shirok disse alegremente: apresse-se. Hoje eu vou-te deixar completamente envergonhado. Don já tinha ido relatar isso a Jishka. Kristen tentou detê-lo, mas ainda não pôde desobedecer às ordens do príncipe. Embora muito animado e ansioso para chegar ao lugar com a pedra mágica, Jay tentou não mostrar isso vendo o príncipe agindo de forma estranha como um mago. Alteza Sharak, o que o traz aqui? Vendo o príncipe trazer um escravo aqui. Os magos sussurraram entre si. Sharak ordenou para fazer de novo. Mostre-me aquela vassoura voadora, senão o farei decapitar todos vocês. Os magos responderam temerosamente: sim, Alteza. Por favor, espera um momento, faremos isso imediatamente. Droga, perdi outra pedra mágica. Os magos murmuraram: se o Duque Machi estiver oprimido, ele não terá que suportar pessoas inúteis como esta nunca mais. Eles perceberam que a facção da rainha havia diminuído, até mesmo esses magos estavam menosprezando Shirok. Enquanto as vidas de seu avô materno e a dele estavam em risco, Shirok só queria mostrar a vassoura voadora para Jay. Uma criança sem esperança, embora tentando observar cuidadosamente ao redor, não era fácil ver a pedra mágica. O mago saiu com uma pedra mágica na mão. Jay queria pegá-la imediatamente, mas temia que agir com pressa faria Kristen suspeitar. O mago entou um feitiço fazendo a vassoura flutuar no ar. Serlock disse alegremente: veja isso, normalmente você não veria isso em sua vida. Aquela pedra mágica usada para acalmar crianças como esta era apenas uma piada para Jay. Jay fingiu concordar: sim, muito bom. Mas, julgando pela reação de Jay, todos perceberam que ele não estava nem surpreso nem interessado. Shirok rapidamente passou de alegria para uma tristeza lamentável: como posso algum dia ser como você? Um status humilde, sem educação, mas sabendo tantas coisas. É por isso que Sua Majestade gosta de você, não é? Se eu fosse como você, Sua Majestade me aceitaria. Jay sentiu pena de Shirok. Mas foi também por isso que ele não queria se envolver com ele, a tristeza de uma criança moribunda. Não quer pensar mais nisso. Jay empurrou Shirok para o lado e correu em direção à pedra mágica. De repente, Jishka arrombou a porta da torre, correu, agarrou Jay com força e o jogou no chão. Droga! Jishka restringiu Jay à força e ordenou que ele fosse amarrado rapidamente. Para mim, Kristen. Eu não disse para não deixá-lo entrar aqui, Sua Majestade. Por favor, me perdoe por não permitir que ele entrasse na torre mágica. Ridículo, proibindo isso na minha frente. Mas dando ordens pelas minhas costas, Jay foi amarrado e arrastado de volta. Jishka lançou um olhar furioso para Shirok. Shirok tremia com o que acabara de acontecer. Jay foi jogado diretamente na cama porque não havia provas de que ele pretendia escapar. Jay fingiu estar indiferente. O que é de errado? O que você está tramando? Jishka agarrou a camisa de Jay com força. Você é quem está fazendo truques. Quem exatamente é você? Você não está cansado de perguntar? Eu sou Jay, um escravo vivendo na cidade de Vincenzo. Qual é o problema com isso? Verdade, Duiatj sorriu misteriosamente. Um escravo? Você sabe como os escravos são realmente tratados? Enquanto falava, Duiatj rasgou os botões da camisa de Jay e o chutou com o pé. Jay amaldiçoou o bastardo silenciosamente. Se você quer me humilhar, faça como quiser. Se você não se importa quem eu sou ou que tipo de pessoa eu sou, se você só me vê como um escravo, então vá em frente. Jishka olhou para Jay e então de repente o abraçou forte. Porque eu tenho esse sentimento no meu coração. Não tenho razão para te perdoar pela humilhação de ser um escravo. O que é de tão importante nisso? Eu quero perguntar uma coisa também. Por que o imperador correria para a torre com uma expressão tão séria só por causa de um escravo? Jishka empurrou Jay para longe e continuou perguntando: quem exatamente é você, Jay? Irritado, disse: olhe claramente para si mesmo e veja quem eu sou. Minhas palavras não significam nada de qualquer forma. Jay olhou seriamente nos olhos de Jay. Então de repente o beijou. Jay lutou, mas não conseguiu se libertar mesmo que eu admita que sou Leonard. Isso não significa nada na minha vida anterior. Depois de renascer, eu não consegui nem acreditar em mim mesmo. Jay deve encontrar e aceitar essa verdade por si mesmo. Nos olhos de Jishka havia muitas palavras não ditas. Mas no final, ela apenas abraçou Jay apertado sem dizer mais nada.
Toda vez que havia uma reunião, o grão-duque Maxi sempre lembrava Gisca de expulsá-lo. Veja a quantidade de memorial aqui, os ministros estão todos preocupados que as 7 leis reais possam cair em caos. Duque Whooping Gama bateu com raiva na mesa. Como você se atreve a interferir nos assuntos privados de Sua Majestade? Duque Grande se manifestou. Alguém parece estar tentando aproveitar essa oportunidade para expandir sua influência. É ridículo, cada DJ. O Palácio Real Elfasa está barulhento sobre a concubina do imperador. Não é a razão básica que o imperador trouxe um escravo para ser sua concubina. Na superfície parece simples, mas a verdade está dentro. O imperador está agindo para fortalecer o poder real, se opondo à facção da rainha que quer expandir sua autoridade. Se a facção da rainha conseguir expulsar o escravo, eles facilmente interferirão em cada decisão do imperador e controlar os assuntos políticos como desejarem. A vantagem ainda não se inclinou para nenhum dos lados. Mas o incidente de entrar sorrateiramente na Torre Mágica fez Gisca e DJ como se estivessem amarrando pedras aos próprios pés. Aquele escravo suspeito entrou na Torre Mágica e tentou imprudentemente pegar a pedra mágica. Mantendo essa pessoa como uma ameaça, eu, seu servo, não interfiro nos assuntos pessoais de Sua Majestade. Mas apenas lembro você, as pessoas começaram a fofocar novamente. Gisca bateu a mão na mesa e gritou. Vamos parar por aqui hoje, Sua Majestade Duque Whooping Gama, no tempo que se aproxima. Eu irei eliminar os monstros. Durante esse tempo o Palácio Real também está sob sua responsabilidade. Duque Whooping Gama disse preocupado, a situação não parece boa. Se Sua Majestade estiver ausente em breve, temo que o Duque Maxi causará ainda mais problemas. Não é tão sério, depois que eu voltar, lidarei com isso imediatamente. Então, durante esse tempo, tente um pouco mais, o Duque Ren reassurou. Isso mesmo, a exterminação de monstros já dura 15 dias, além de mostrar a destreza de um mestre espadachim. Não é diferente de exibir o poder do país, cancelar só por causa do Duque Maxi. Seria um ato que apenas aumentaria sua autoridade e insultaria Sua Majestade. Para ser honesto, acho que o incidente da Torre Mágica é difícil de ignorar, portanto, depois de suprimir o Duque Maxi. Por favor, expulse esse escravo o mais rápido possível, Gisca disse com raiva. Você decidiu me pressionar junto com o Duque Maxi. O Duque Guafeng já ficou chocado. Por que você diria isso? Gisca se afastou friamente. Você deveria escolher suas palavras com cuidado. Estou apenas preocupado com Sua Majestade, mas todos veem isso como desconforto. Ao usar aquele escravo suspeito para este assunto e até Sua Majestade não tem intenção de explorá-lo. O que também é preocupante, mas desde o início, o poder do Duque Maxi aumentou ao assinar o acordo de cessar-fogo. Devido às nossas duas famílias se oporem ao antigo imperador, embora rumores não tenham sido ouvidos. Jay adivinhou que Gisca se sentia desconfortável com os ministros reais por causa de sua fuga. Jay estava muito grato que, nesta situação, Gisca ainda permitiu que ele continuasse o treinamento com a espada sem trancá-lo em um quarto. Eles disseram calmamente, o que é para ser grato? Não há nada para agradecer. Eles praticaram golpes no boneco de palha. Kristen elogiou, você está melhorando tão rápido. É quase assustador, sinto que ainda sou muito inexperiente, vamos fazer uma pausa. Descansar é uma parte importante para aumentar sua força. De repente o suor escorreu nos olhos de DJ. Ele piscou e Kristen naturalmente e habilidosamente entregou uma toalha a DJ. DJ riu alto, essa situação é hilária. Sou um escravo, ainda assim, dou ordens a você assim, estou apenas brincando, entendo sua bondade, Chris. Mas na frente de todos, Kristen ficou envergonhada, não haja tão inteligente comigo. Tire sua mão, da próxima vez, tenha mais cuidado e não fale bobagens. Nesse momento, Gisca chegou para o treinamento, até onde você chegou, Sua Majestade. Embora ainda falte resistência, a habilidade melhora diariamente. É bastante excelente, Gisca, todos incentivam o rei. Essa força física crescente multiplicará sua habilidade muitas vezes se ele não relaxar. Em cerca de 5 anos, ele poderia se tornar um mestre espadachim. A avaliação de um mestre espadachim é realmente diferente do elogio vago de Christian, mas vendo Gisca em pé diante de todos. E calmamente disse essas palavras a um escravo suspeito como ele fez Jay ficar um pouco confuso porque você veio aqui de repente. Não é por minha causa. Você não ficou muito mais ocupado em 9 dias. Eu vou caçar bestas mágicas. E, claro, você virá comigo, este é um evento anual após o retorno. Nós lidaremos com os assuntos do Duque Max. Jay ficou surpreso e perguntou novamente. Você quer dizer que está me levando junto? Se eu te deixasse do lado de fora do palácio, a Imperatriz ficaria tão empolgada que te devoraria vivo. Mestres de espada que alcançam um nível mais alto em cada era nunca excederam 5 indivíduos.
Sempre que o mestre de espada aparece, eles atraem a atenção do mundo. E a nação com o mestre de espada verá seu status disparar. O fato de que o imperador Jescard é um mestre de espada tem grande significado para ele fazer após ascender ao trono. Gisca usou toda a sua habilidade e força para erradicar bestas mágicas e proteger o povo. Os cidadãos de Alfazer têm orgulho de seu imperador. Essas caçadas de bestas mágicas são supervisionadas diretamente por Gisca. É um evento importante destinado a elevar o status do imperador, demonstrando a posição de Alfazer em competição com Stress. A caçada deste ano começou oficialmente após a fase 15, este evento se tornou principalmente cerimonial. No entanto, todos lutam muito seriamente em meio à feroz batalha. Ruth balançou sua espada profundamente. Do peito ao ombro do monstro, sangue espirrando por toda parte. Jay não se juntou à luta e ficou sentado assistindo todos matarem bestas mágicas. Vendo o mago segurando a pedra mágica, Jay começou a se interessar. Ele estava curioso sobre o nível dos magos de Alfazer. Uma horda de bestas mágicas cercou a frente. E os magos entoaram feitiços. 10 pedras mágicas geraram uma grande quantidade de magia para atacar as bestas. Elas explodiram e se desintegraram. Jay avaliou os poderes de coordenação como bastante excelentes, de fato. Este é o exército de elite do imperador. Shirek está sempre causando problemas. O que um escravo sabe para ser tão arrogante? Jay perguntou qual é o problema desta vez. Príncipe Shirak, é por isso que Shirak ficou irritado, xingou alto e então saiu. Jay estava impotente, essa criança não mostra sinais de amadurecer como o príncipe herdeiro, claro. Shirak tem o direito de participar, no entanto, porque ele carece de habilidade. Para a segurança de Shirak, o Duque Maxi usou seu poder para designar mais da metade de seus homens para o exército. Jay está desapontado, se aquele cara é o imperador de Alfazer, então este país não tem futuro. Conde Ranford veio encontrar Jay, que atualmente é o comandante da equipe de magos. Ouvi dizer que ele é um mago muito habilidoso, o que está acontecendo? Ranford tirou um lenço e entregou a Jay. Jay se perguntou por que estava recebendo um lenço. Ranford sorriu alegremente. Nada sutil, pegue e corra até Sua Majestade, você ficará muito feliz. Ranford o instruiu a limpar o sangue de sua armadura, enxugar o suor e voltar quando terminasse. Jay devolveu o lenço irritado e disse obrigado, mas não iria seguir isso. Enquanto Ranford ainda estava surpreso, Kristen se colocou à frente, essa intervenção não é necessária. O Conde Ranford viu a reação de Kristen e Jay ficou bastante surpreso, é verdade que me sinto desconfortável. Mas eu sou o consorte do Imperador, o Conde Ranford também tem uma atitude amigável. Eu respondi gentilmente, então por que ele está gritando assim? Alguém que sempre grita assim deve ser Danfo. Não, Cris é quem se destaca em situações como esta, acho que isso é o suficiente, Conde. Não o subestime novamente, os soldados relataram que exterminaram toda a tribo demoníaca. Exterminaram todos de uma vez, Jay, o que soa bastante inacreditável. Sentindo-se inquieto, decidiu falar, eu sei que este lugar não é para mim. A tribo demoníaca é bastante populosa, então a estimativa de sua escala de vida precisa ser reconsiderada. Porque eles poderiam lançar ataques surpresa e representar um perigo para o Imperador. Você quer dizer que o que eu investiguei é inútil? Acalme-se, eu também tenho prestado atenção à investigação. Às vezes haverá erros, estar bem preparado minimizará os danos. O próximo de Jay, o exército continuou-se movendo, subindo a colina com 2 pernas acorrentadas. Rapidamente exausto, Jay Gisca perguntou com preocupação, você está cansado? Vá descansar ali e espere. Jay pensou em fugir, mas estava muito exausto para pensar em qualquer plano. De repente, Gisca veio, limpou o suor de Jay com a mão. Então beliscou sua bochecha e o avisou para ter cuidado. Jay virou o rosto irritado. Gisca sorriu e ordenou aos soldados que se movessem. O grupo de Shirok franziu a testa. Sentindo-se irritados porque achavam que Jay era arrogante devido ao favor do Imperador. Todos continuaram lutando contra os monstros, os cavaleiros cooperaram de forma muito eficaz com os magos em combate. De repente, Shirok puxou uma espada e correu em direção ao grupo de luta. A pessoa que sempre escoltava Shirok gritou. Sua Alteza, é perigoso você sair assim, está tudo bem, eu posso ajudar a todos. Shirok ignorou o aviso e, vendo Shirok, o cavaleiro distraído na batalha. Houve uma oportunidade, o monstro atingiu a cabeça do cavaleiro com toda a força. Então, em um instante, lançou-se para agarrar o pescoço de Shirok, levantando-o do chão. O acorrentado gritou, Príncipe herdeiro, ele tentou correr para ajudar. Mas tropeçou na corrente aos seus pés. Shirok havia sido capturado e a atmosfera ficou pesada.
Gisca ordenou eliminar todos os demónios antes do pôr do sol. Nenhuma busca por Shirok foi organizada. Devido à falta de pessoal para dividir naquele momento, alguns cavaleiros avançaram. Mas ninguém conseguiu detê-lo, um monstro que não sentia mais dor por causa da excitação. Jay estava prestes a correr para frente, mas Kristen segurou sua mão. Jay estava impotente porque naquele momento ele não era capaz o suficiente. E não bom o suficiente para arriscar sua vida por Shirok, não é o príncipe Shirok, a linhagem de sua majestade. Como você poderia abandonar seu próprio filho? Não fale bobagens, o príncipe está morto, morto. Esta tribo de demónios, após perder os seus, tende a levar crianças de outras espécies como substitutos. E voltar a si, esta é a consequência de sair apressadamente. Apesar dos avisos da escolta, por causa da ação tola do príncipe. Os cavaleiros da guarda real perderam suas vidas, o povo de Shirok e o comandante dos cavaleiros colidiram. Gisca gritou com raiva para parar, reorganizar a formação e continuar a caça. Se limparmos o covil deles, há uma chance de encontrar Shirok, mas levará muito tempo. Se sairmos imprudentemente, corremos o risco de perdas por ataques súbitos. 10 minutos para reorganizar. Gisca se aproximou de Jay e perguntou se ele estava machucado. Jay tirou uma folha do rosto e respondeu que não. Gisca colocou a mão no ombro de Jay para verificar sua condição. O rosto de Gisca não mostrava emoção. Gisca, uma pessoa de bom coração, pode ser uma boa pessoa, mas não é uma imperatriz sábia. É um pouco amargo, mas é a escolha certa. Claro que Gisca veio se sentar ao lado de Rei em outro canto. Os cavaleiros próximos ao imperador não esconderam sua alegria, em contraste, aqueles que seguiam Shirok estavam todos sombrios e chorando. As pessoas sempre veem as coisas através de seus padrões pessoais, até mesmo elas mesmas, Gisca. Se você quer salvar Shirok, então faça como desejar, você não é quem quer salvar Shirok. Bobagens, isso não é você de jeito nenhum, eu disse que Shirok é uma semente que deve ser cortada. Você se esqueceu que Shirok é alguém que você pode eliminar a qualquer momento. Não há necessidade de que ele termine tragicamente na toca dos monstros, então isso é ainda menos razoável de qualquer forma. Jiraiya deve morrer, se eu quiser salvar Jiraiya, então qual é o significado daquela ação? Mas você vai querer salvá-lo, seja por pena barata ou qualquer outra coisa. Por causa de todos esses sentimentos mesquinhos, mesmo sabendo que não significam nada. Jiraiya ainda se sentia mal por Jiraiya, como minha tola simpatia pelos irmãos que eu pessoalmente eliminei. Porque somos humanos, porque temos sentimentos, às vezes temos que satisfazer esses sentimentos mesquinhos. Você não precisa ser tão duro consigo mesmo, ocasionalmente faça o que você quer. Quando é hora de agir, aquele momento nunca deve ser abalado. Uma brisa soprou pelo cabelo de Rei. Deixando-o bagunçado, ele tentou arrumar o cabelo com as mãos, mas Gisca puxou Rei em direção a ela e o beijou, um beijo molhado e apaixonado. Ignorando os olhares de todos, Datka mudou sua decisão. Uma questão tão importante e ainda assim, Sua Majestade muda de ideia. Depois de ouvir apenas algumas palavras suas, aos meus olhos você é talentoso. Tudo é especial, então no futuro Sua Majestade não tirará os olhos de você. Danfield não estava mais brincando como antes, como o leal ministro de Duetkei. Eles começaram a se preocupar com a existência de Jay. Kristen não disse nada, apenas encarou Jay por um longo tempo. Assim, uma tropa foi organizada para procurar por Jiraiya. A busca progrediu mais rápido do que o esperado. O exército encontrou uma caverna no final do caminho. Jizu cortou ferozmente o monstro que guardava a entrada da caverna. Um cavaleiro gritou: "O príncipe Jiraiya está aqui." Jiraiya estava deitado inconsciente em uma cama forrada com palha, cercado por um grupo de monstros. Giscard parou, Rei recuou e esperou em um lugar seguro. "Vá, Rei. Apenas abaixo dos seus pés, acho que minha segurança será melhor garantida se você tirar essa corrente." "Não se preocupe, mantenha Rei parado, Sua Majestade, nós definitivamente o protegeremos." "Apenas fique tranquilo e vá." Kristen acrescentou seriamente: "Eu vou cuidar dele com a minha vida." "Não se preocupe." Gisca caminhou confiantemente em direção aos monstros, a espada na mão de Gisca emitia uma aura branca. Varrendo todos eles em seu caminho, Gisca confrontou diretamente um polvo 3 vezes seu tamanho. Gisca mergulhou sua espada profundamente, o polvo gritou e então colapsou antes de recuar. Rei se disse seriamente para nunca confrontar aquela espada diretamente. O monstro começou a enlouquecer. Jastkar ordenou que os magos atacassem sua cabeça, o conde usou Frost para criar uma bola de fogo que atingiu sua cabeça precisamente. Após a explosão, metade de sua cabeça foi queimada de preto, todos pensaram que havia acabado. Apenas leve Tirak embora está feito, de repente o monstro de cabeça cortada enlouqueceu novamente. Ele balançou seus membros selvagemente, esmagando o chão com força, causando um deslizamento de terra.
Pedras e sol começaram a cair, o exército vacilou um pouco, Gisca gritou para todos recuarem. Então ela cortou novamente, decapitando o monstro. Todos estão bem? Sim. Sua Majestade, perdoe-me, o tremor do terremoto deixou o rei um pouco inquieto. Kristen levantou a mão para ajudar o rei a se levantar, quando sua mão mal tocou a ponta do dedo de rei. Rachaduras começaram a se espalhar e alargar no chão abaixo, uma raiz de árvore podre ficou presa na corrente ao redor do pé de rei. Arrastou o rei para as profundezas. Rei estava atordoado. O que diabos é isso? Porque minha vida é assim. Esta vida tem o mesmo final. Caindo sem sentido pelo ar fez a cabeça de rei girar. Naquele momento o jovem For rapidamente usou magia para criar um vento. Soprando debaixo do abismo, a velocidade da queda diminuiu. A direção da queda também mudou. O rei não caiu do penhasco. Mas em um vale com água, rei recuperou a compostura. Eu posso sobreviver. A última coisa que rei pôde ouvir foi o grito de Gisca. Droga, se eu tivesse tirado às correntes. Eu não estaria nesta situação no momento em que caiu na água. As correntes pesadas e incomodas arrastaram o rei mais fundo. O rei arfou por ar pensando que poderia morrer. No final ele conseguiu emergir e se agarrar ao penhasco. Então, pouco a pouco, ele subiu até a costa. Shirok foi resgatado, mas as correntes desapareceram. Uma atmosfera pesada ela está. Apertou seu punho em sua espada e lançou um olhar furioso para Christian. Você é o responsável por proteger as correntes. No último momento Danfield se colocou na frente de sua majestade. As correntes caindo no abismo não eram culpa de ninguém. Foi por causa das correntes em si. Não muito antes, Jay disse para remover as correntes das pernas. Para garantir sua segurança, Jacob ordenou uma busca minuciosa por aqui para mim. Jacob olhou para baixo no vale tentando encontrar a figura de Jay. Em algum momento temos que agir. Naquele momento apenas não se deixa abalar. É este o resultado de se entregar a emoções sem sentido, não Jay. Jay sobreviveu, mas foi arrastado para longe pela água. Jay sorriu. Esta é uma oportunidade de escapar. Embora sem espada ou pedra mágica, Jay estava confiante de que poderia evitar os monstros. Jay pegou um galho como arma. Tudo bem, vamos lá. Kristen, suando profusamente, procurou por todo o vale. Mas ainda não encontrou nenhum vestígio de Jay. O que aconteceu com Jay? Ele poderia estar morto. Não, ele é um garoto excepcional. Então ele vai sobreviver se estivesse vivo. Ele já teria escapado até agora. Kristen propôs a sua majestade que ela fosse autorizada a procurar rei. Do outro lado havia um som de rustling. Uma face familiar apareceu com cabelo dourado e pupilas azuis. Como um campo de verão, isso era definitivamente rei. Kristen finalmente o encontrou. Em vez de fugir, Jay estava feliz em ver Kristen. Kristen ficou momentaneamente confusa. Então perguntou por que ele não saiu. Jay sorriu batendo na cabeça. Pensando em como poderia escapar sozinho de um lugar cheio de monstros como este. E se eu tiver sorte o suficiente para escapar para esta montanha, mas depois for caçado? Kristen não estava convencida. Ela tirou sua capa e colocou em Jay. Ainda assim você encontrou um jeito. Jay estava um pouco atordoado e então disse, isso é verdade, de repente. Eu pensei, o que Gisca faria se eu desaparecesse? Se eles não me encontrarem, e os escravos na cidade de Vincenzo? E quanto ao meu pai e minha mãe? Então você não fugiu por causa dos seus pais. Você está errada, Kristen. Quando eu tiver força suficiente para ficar em pé sozinho com confiança. Eu partirei sem hesitação, porque sempre fui assim. Vamos, estou cansado. Ambos voltaram para o acampamento. Kristen, você trabalhou duro, você não se machucou em lugar nenhum, certo? Meu tornozelo dói, mas nada sério, tudo graças a Kristen. Especialmente ao mago que usou magia antes de eu cair no abismo. Vendo o rei, Shirok caminhou rapidamente em direção a ele. Mas apenas ficou olhando sem dizer uma palavra. Jay viu isso e saiu, então Shirok o seguiu. Shirok, você tem algo a me dizer? É Shirok quem gritou teimosamente. O que você disse? Eu tenho algo a te dizer. Se não, então esqueça. Eles se viraram, mas Shirok agarrou uma camisa. O vovô disse que você é uma pessoa suspeita. Mas eu acredito que é uma razão pela qual Sua Majestade valoriza tanto você. Isso é Sua Majestade para você. Eu também sei que você não é uma pessoa comum, parece que você prestou atenção ao que eu disse no banquete. Como ser como eu? De jeito nenhum, Jay é atualmente uma pessoa renascida. Mas mesmo que Jirak fosse renascido, ele ainda seria o mesmo. Jay aponta diretamente para Jirak. Jirak, você tem que começar admitindo a si mesmo. Eu tenho apenas um conselho para você, Jirak, desista do trono. Eu uma vez te dei 3 escolhas. Mas a primeira e a segunda escolhas são impossíveis, então desista do trono. Assim sua mãe e seu avô não podem te explorar para agarrar poder gananciosamente. Posso te salvar mais do que isso. É por isso que Sua Majestade foi tão longe. Jirak costumava admirar seu pai.
E ficou chocado ao vê-lo realmente querendo abandoná-lo. É por isso que Tirac mudou tão rapidamente em tão pouco tempo. Alguns dias atrás ele era uma criança teimosa, mas agora ele ouve conselhos mais. Com o tempo ele pode se tornar uma pessoa ainda melhor, mas Jiraiya não é alguém que você deixa para trás. Agora Jay está determinado a nunca mais interferir nos assuntos de Jiraiya, nunca. Jay vai direto para a tenda de Jiraiya. Seu corpo todo dolorido de tanto andar, Jay, cansado, senta-se em uma cadeira. Todos olham para Jay surpresos, a princípio ele não entende o porquê. Então ele percebe que se sentou casualmente na cadeira ao lado de Gisca, que de repente pula loucamente. Ninguém me disse para sentar aqui, você se tornou a concubina do imperador. Dai se sente confortável depois de mergulhar na água, exceto por ter que tomar banho com Gisgard caindo no riacho. Quase me matou, pensei que odiaria ver água, mas não é tão ruim, só o guarda perguntou se era muito perigoso. Você também viu aquela altura, ainda bem que não me machuquei, mas foi como morrer e voltar à vida. A lua cheia surgiu das nuvens, sua luz refletindo na água, fazendo tudo parecer bonito. Dai está imerso nesta paisagem quando de repente ouve o comando de Gisgard, Rei, vá mais longe. A água ficará mais profunda, venha aqui. Rei diz com raiva que isso não é da sua conta. Este lugar é seguro, Jake segura firme e ordena venha aqui agora. Jay está sempre claramente irritado com Kristen. Orgulhoso e arrogante, até franzindo a testa como um porco domesticado, Jay avisa não me dê ordens. Jay, eu vou escapar, Elvisor, escapar dessa situação óbvia. Gisgard aperta seu punho, então puxa Jay para perto e o beija à força. Então acaricia seu corpo por trás e depois na frente, isso não é o prazer que eu quero. Não começou com a minha vontade, só significa algo quando eu aceito isso por mim mesmo. Não me manipule sem consentimento, Jay empurra o guarda de forma agressiva. Par, eu disse par, o guarda solta Jay. O grito de Jay é alto o suficiente para alertar os cavaleiros de fora, Gisgard cobre o corpo nu de Jay com sua capa na frente dos cavaleiros. Fazendo Jay ficar ainda mais irritado, cuidando como se eu fosse sua concubina, essa ação só me faz sentir mais humilhado. Jay joga a capa para baixo, Gisgard estende a mão e agarra o pescoço de Jay firmemente com uma mão. Você pode ler os pensamentos dos outros. Olhe para aquele rosto insatisfeito. Jay está furioso, Gisgard igualmente irritado, lembre-se disso, nunca pense em escapar de mim. Cada fio do seu cabelo pertence a mim, Jay aperta a mão de Gisgard com tanta força que sangra e grita. Eu não pertenço a ninguém e não vou deixar ninguém me manipular, Gisgard zomba, é assim tão possível. Como um balde de água fria jogado sobre ele, Jay fica atordoado, isso mesmo. Neste estado, Jay não tem nem força para se livrar da mão que o estrangula. Gisgard solta e sai, ele percebeu antes que tudo o que podia fazer era nada. Pensando que a caça ao fantasma tinha acabado, mas a súbita aparição dos vermes de sangue mudou a situação. Vermes de sangue são classificados como monstros perigosos devido à sua aparição súbita e ataque surpresa. De repente, Gisca beija apaixonadamente desde que voltou dos mortos. Gisca sempre cuida de sua segurança, agora tendo que se juntar à exterminação dos vermes de sangue. Gisca avisa que a situação é perigosa, não deixe Kristen. Conde Ranford morto, vermes de sangue espalhados, vendo Jay prestes a ir a algum lugar. Kristen pergunta para onde você está indo, vermes de sangue não gostam de terra ensopada com o sangue de sua própria espécie. Embora seja um pouco nojento, acho que esperar onde há muitos cadáveres é mais seguro. Sem esperar aprovação, Jay simplesmente se afastou. Eles não o pararam porque o que Jay disse era preciso, vendo Jay encarando sua pedra mágica. Conde Ranford perguntou, você realmente se importa muito com a pedra mágica? Jay sorriu, não vou negar, o que você pretende fazer com a pedra mágica? O que realmente me deixa curioso é a intenção de Sua Majestade, porque ele proibiu você de tocar a pedra mágica. Jay perguntou a Kristen, o que você acha? Kristen ponderou e então disse. Eu tenho pensado sobre isso desde o incidente na Torre Mágica, não é a razão pela qual Sua Majestade proíbe você de usar a pedra mágica. Porque você sabe como usar isso, Rei riu, isso importa que eu seja um feiticeiro. Ninguém está respondendo, Rei acrescentou, Sua Majestade elogiou meu potencial para me tornar um mestre espadachim. E até me ensinou treinamento de espada, mas porque ele é tão cauteloso com a magia? Rei observou a reação de Chris, ele não tinha resposta, de qualquer forma, isso não importava mais. Agora eles sentiram o chão tremendo sob seus pés, cavaleiros em alerta, o que é isso? O inseto de sangue gritou alto, não, é muito maior. Para os insetos de sangue, os cadáveres de sua espécie são algo a se ter cautela. Mas para aquela espécie, cadáveres de insetos de sangue são uma refeição irresistível, em um instante o chão desabou. Então se levantou novamente,
Algo engoliu o cadáver do inseto de sangue com uma única mordida. Alguém gritou: é um inseto-dragão, porque ele está aqui. O inseto-dragão é tão poderoso. É classificado como uma subespécie de dragões, uma criatura mítica. Jay sorriu satisfeito. Finalmente ele apareceu enquanto vagava pela floresta após escapar do vale. Jay testemunhou um inseto-dragão devorando um inseto de sangue e então desaparecendo debaixo da terra. Naquela hora, Jay pensou em usar esse monstro para pegar as pedras mágicas enquanto Gisca lidava com os insetos de sangue. Jay usaria seus cadáveres como isca para atrair o inseto-dragão, quando os cavaleiros estivessem distraídos lidando com o inseto-dragão. Jay aproveitaria a oportunidade para recuperar a pedra mágica. Jay, você está bem? Kristen correu para proteger Jay com uma expressão preocupada após hesitar por um momento. Jay gritou: Kristen, o inseto-dragão saiu do chão por trás. E atacou Kristen por trás. Todos recuaram, Danfield gritou. Então lançou sua espada profundamente no corpo do monstro, embora não tão poderosa quanto Giscard. Ainda era uma espada radiante. Kristen foi empurrada a cerca de 1 metro. Parando temporariamente o movimento do inseto-dragão, todos tenham cuidado, devemos matá-lo antes que ele espalhe ácido mágico. Ainda não, espera um momento, quase lá, o Conde Ranford franziu a testa. Focou e lançou um feitiço, cava um pouco mais fundo. Uma gigantesca bola de fogo criada pelo Conde Ranford atingiu o olho direito do monstro. Metade de sua cabeça se despedaçou, mas seu hálito ácido ainda estava ativo. Os cavaleiros e o Conde Ranford tinham todas as capacidades de combate, eles murmuraram: não me decepcionem. O monstro inseto-dragão ainda se movia vigorosamente, prendendo a respiração, pronto para espalhar ácido. Gritos de todos os lados, o Conde Ranford lançou magia defensiva, a Condessa Dunfox tentou criar um escudo mágico para proteger a todos. Dentro, ele gritou: eu vou detê-lo, todos voltem. Jay, que estava observando, disse: geralmente os magos não podem mover seus corpos ao lançar feitiços. Porque eles devem se concentrar, os magos passam por um treinamento intenso. Para serem capazes de realizar 3 tarefas simultaneamente, o Conde Yun fez lendo um feitiço de nível 3 enquanto se movia. Significa que ele estava quase capaz de lançar um feitiço de nível 4, o Conde Yun se esforçou muito para salvar os soldados. Mesmo à custa de sua própria vida, grande postura, Jay. Estendeu a mão e pegou a pedra mágica do Conde Ranford em sua mão. Jay, a pedra mágica vibra. Você imediatamente absorve o poder mágico. Em um instante, uma luz azul massiva disparou diretamente na cabeça do monstro. Tudo tremeu, o monstro foi reduzido a um cadáver. Rei estalou seu bastão e segurou apenas a pedra mágica em sua mão. Finalmente possuindo-a, Rei explodiu em risadas alegres. Justguard correu apressadamente para ele. Jay usou magia para quebrar as correntes de Justguard, ordenou que ele deixasse a pedra mágica imediatamente. Jay ficou furioso: não ordene, deixe-me descartar. Puxou uma espada e apontou para Rei para recuperar a pedra mágica dele imediatamente, ao contrário de outros magos. Rei é um mago de nível 4, capaz de reunir o poder supremo da magia em pouco tempo. Magia normal pode perfurar armaduras, quebrar pilares de madeira, despedaçar pedras. Ao lançar um feitiço de 4 camadas, transformar a floresta próxima em poeira é uma questão simples, inacreditável. É realmente o feitiço de 4 camadas que está me impedindo. Tente lançar um tornado mágico diretamente em Justguard. Uma vez que Justguard pode facilmente desviar, mas se ele fizer isso, os cavaleiros atrás dele morrerão. Justguard concentrou o poder em sua mão e agarrou sua espada firmemente. A espada radiante de Gisca emitiu uma luz forte, quebrando a magia. Rei criou 2 forças tremendas que colidiram e explodiram, realmente um monstro, mas Jay não se importou. Ele se dirigiu aos magos reunidos: não entrem em pânico, vocês não podem lançar feitiços continuamente enquanto se movem. Mas agora os magos podiam testemunhar essa exceção em primeira mão. Jay se moveu rapidamente bem na frente deles. Derrubou um mago e calmamente pegou a pedra mágica, deixando-o atordoado. A algema na perna se despedaçou completamente. Rei se virou para encarar Gisca, um cavaleiro que o emboscou por trás. E ele detectou facilmente a luz mágica voando rapidamente para trás enquanto perfurava vários cavaleiros. Jay se agachou para pegar uma espada, as ações de Jay foram longe demais. Gisca gritou para Jay, mas Jay não parou: você acha que pode me subestimar? Você está errado, Jay gritou, mas agora vou te ensinar uma lição. Você não sabe que essas coisas não funcionam em um mestre da espada. Gisca cortou facilmente o grupo de ataque de Jay. Jay levantou sua espada diretamente para bloquear o ataque de Gisca. Você acha que pode derrotar o mestre da espada em combate corpo a corpo? Exatamente assim, Jay não conseguiu aguentar mais, ele sorriu em um piscar de olhos.
Jay desapareceu diante de Gisca e então apareceu repentinamente atrás dela. Uma bola de fogo se condensou em sua palma. Jay respondeu com seu nível: claro que posso. Giscar ficou surpreso e olhou para trás. Antes que ele pudesse reagir, uma bola de fogo explodiu nas costas de Giscar. Ele se inclinou para evitar, mas ainda foi queimado pela onda de choque da explosão. Jay cerrou os dentes, uma criança vivendo uma vida fácil caçando monstros. O vento se levantou com redemoinhos mágicos caindo de cima. Simultaneamente, Gisca levantou sua espada em defesa, tendo lutado em dezenas de campos de batalha. Jay nunca tinha visto ninguém não aterrorizado por seus ataques. Jesguard percebeu que sua espada radiante não poderia mais aguentar. Aproveitando o momento, Rei estava prestes a desferir o golpe final decisivo. Justo então, Christian correu por trás. Jesguard, muito surpreso, Gisca decidiu não desviar. Mas adicionar mais poder à sua espada antes de ativar a magia, Rei ficou parado por um breve momento. Christian disparou em direção a Rei, desferindo um forte chute em seu estômago, fazendo-o voar de 4 a 5 metros de distância. Com esse corpo fraco, o poderoso chute de Christian atordoou Rei e escureceu sua cabeça. Até que ele perdeu a consciência, após a feroz batalha, Jescar ficou ofegante. Encarando a pedra mágica recuperada de Rei, Dunfil falou, tirando Jescar de seu transe. Sua Majestade, por favor, dê a ordem para lidar com isso. Jay cometeu um crime grave. Ao tentar atacar e assassinar o Imperador, além disso, dezenas ficaram feridos e gravemente danificados. O que é claro e testemunhado por todos, prendam na prisão até o pôr do sol. Tudo foi arranjado, mas a atmosfera está extremamente pesada. Dunfield viu Christian sentado silenciosamente com o rosto rígido. Dunfield forçou um sorriso e gentilmente deu um tapinha no ombro de Christian. Você salvou a vida de Sua Majestade e até recebeu uma medalha apenas fazendo o que deve Dunfield. Murmurou sobre o que aconteceria com J. Christian Quad que tentou assassinar Sua Majestade. Ele deveria ser decapitado imediatamente. Você realmente acha que Dunfel perguntou? Com a habilidade de Jay, ele poderia ferir gravemente Sua Majestade, mas ele parou. Você viu isso também. Então você quer ficar ao lado de Jay? Não distorça a verdade assim que o Conde Yangfor chegou. Eu tenho algo a dizer sobre Jay, certo? Sabe sobre o criminoso que tentou assassinar Sua Majestade Christian cansado? O Conde Yangfor não parou. Todos vocês viram claramente, certo? Ele lançou um feitiço de 4 camadas, não 3 camadas. Como isso poderia acontecer? Impossível. Não só isso, ele estava lançando um feitiço de 4 camadas enquanto empunhava uma espada. Movendo-se pelo campo de batalha, apenas uma pessoa na história dos 6 reinos poderia fazer isso. Levnat Van Struz, ouvi que o príncipe herdeiro se parece com esse criminoso, talvez esteja de alguma forma relacionado. Um pequeno fragmento de memória surgiu de repente na mente de Christian. Ele murmurou Levnat Van Struz. Rei gemeu de dor excruciante, suas costelas todas quebradas. Ele preferiria desmaiar do que suportar essa dor. Rei se perguntou por que fez algo tão tolo. Na verdade, ele sabia a razão, mas simplesmente não queria admitir. Fui tocado pela situação atual. Se o Imperador morrer, a posição de Alfacer vai enfraquecer e quem sabe. A guerra pode estourar novamente. A imagem de Jesus firme para proteger Jiraiya. Agitou o coração de Rei. Ele veio para matar Gisca, ainda assim seu coração tremia de raiva. Rei bateu seu punho com força no chão. Essas coisas não são sua preocupação. Ele não deve hesitar quando for forçado a agir. É ridículo que eu tenha dito isso. Eu deveria ter matado Gisca sem piedade quando consegui a pedra mágica. Essa foi minha chance de escapar da escravidão. E da humilhação de ser pisoteado, agora só resta uma última chance. Jay, doendo por todo o corpo e em dor, abriu os olhos para ver a pessoa que acabara de chegar. Gisca olhou para o rosto de Jay e perguntou quem exatamente é você. Jay sorriu. Esta é a última chance. O que eu digo não importa nada. O renascimento de Jay como príncipe herdeiro Libron. Soou como a loucura de um homem insano. Então Jay chegou ao Palácio Real. Jay fez uma aposta porque Gisca olhou para Rei muitas vezes sendo perdoado pela arrogância em relação ao Imperador. Gisca poderia ter arrastado Rei para a lama, mas em momentos como este ele desistiu. Porque Jessard viu a imagem do príncipe Levinão na forma de um escravo humilde. Se neste último momento Jessard reconhecesse Rei, então a aposta de Rei foi um sucesso. Os lábios de Jessard se abriram lentamente. Levinão van Strauginotkan. Ouvindo seu nome da boca de Jessard pela primeira vez, então apenas Guardião disse que você é seu filho. Embora fosse apenas um palpite baseado na situação atual, Jay sabia disso, mas riu amargamente e então gritou com raiva. Não falo bobagens. Quem é filho de quem depois de mais de 15 anos de esforço? Finalmente me tornei um mago de nível 4, mas só porque sou filho de alguém. Isso significa que posso ler um feitiço de 4 camadas. Você acha que isso faz sentido?
Gisca agarrou a gola de Jay. Você se parece demais com ele. Se você é apenas seu filho, então o que são seu rosto, personalidade e jeito de beber? Quem fez você assim? Eles te criaram para se preparar para o retorno de Levanos. Mas porque você e Elfazer estavam me encontrando, foi apenas uma coincidência. A voz de Rei tremia. O que? Rei empurrou o guardião com raiva. Você me forçou a vir aqui, não foi? Me chamam de gênio, cada DJ. Eu vomitei tanto sangue antes de conseguir ler um feitiço de 4 camadas. Então quem é você? Quem exatamente é você? Fale. Rei estava atordoado. O que mais? Eu já contei tudo. Ele realmente não sabe. Ele falhou. Gisca era um homem racional. Ele eliminou completamente as emoções. E só aceitou opiniões baseadas em evidências. Acorde, Rei. O jogo está perdido. Saia. Meu plano de expulsar os parentes maternos falhou por causa do seu caos. Esta é uma situação que não posso mais tolerar de você, então se você quiser viver, responda rápido. Após o retorno do exército, rumores sobre Jay se espalharam cada vez mais. Jay é um mago de nível 4, um assassino enviado por Stress. Embora todas as evidências tenham sido fabricadas, a tentativa de assassinato do Imperador foi verdadeira. Isso fortaleceu a facção da rainha. O Duque Maxi não hesitou em dizer: Sua Majestade, um vilão de Stress te cegou e pretende te prejudicar. Isso é um desastre, Sua Majestade. Você ainda quer cobrir por aquele escravo agora? O guardião permaneceu calmo e respondeu friamente: Duque Maxi I. Devemos descobrir quem está por trás disso. Você quer matá-lo sem qualquer interrogatório. O Duque Maxi riu alto. Exatamente, seja pela pele ou despelando-o. Devemos descobrir quem está por trás disso. Espero que ele não morra antes de contar a verdade. Sua Majestade, por favor, tenha cuidado. Então ele foi ao palácio da rainha. Eu já ouvi isso, em um momento como este, e você ainda parece tão calmo. Verdadeiramente digno de um imperador. A rainha Brooks bateu a mão na mesa e gritou: O que aquele escravo está fazendo agora? Eu quero interrogar aquele bastardo arrogante pessoalmente. Ainda interrogando, mas Sua Majestade proíbe qualquer um de vê-lo de qualquer maneira. Ele vai morrer no final se Sua Majestade insistir em protegê-lo até o fim. Então isso é uma coisa boa. Quem pode confiar e seguir um imperador tão obcecado por suas concubinas? Que não consegue distinguir o certo do errado? A imperatriz cerrou os dentes. Isso é punição divina? Ele tentou exterminar nossa família. Aqueles que se sacrificaram e permaneceram leais a ele, agora ele está pagando o preço por isso. Pensar no que ele fez ao nosso Shirok parte meu coração e traz lágrimas aos meus olhos. Em meio às risadas zombeteiras dos dois, Shirok ficou em silêncio por um momento. Então disse que Sua Majestade não desviou do ataque de Jay para me proteger. Além disso, Jay parou. Mesmo que ele pudesse ter desferido um golpe decisivo, eu vi claramente. O Duque Maxi disse com raiva: Shirak. Porque Sua Alteza diria isso? Aquele escravo tentou assassinar Sua Majestade. Ele brandiu uma espada e o atacou. Essa é a verdade porque Shirak. Sua Alteza é muito mole, mesmo que Sua Majestade o tenha tratado cruelmente. Ele ainda respeitava seu pai. Gisca desceu as escadas que levavam ao calabouço. O guarda da prisão acordou assustado. Sua Majestade, porque você veio aqui sem um escolta? Faça isso? O gato perguntou friamente, brevemente. Quais são os resultados? Ele não é um homem comum. Fomos cuidadosos porque um erro poderia custar-lhe a vida. As cordas rangiam fracamente. O homem amarrado estava sentado em uma cadeira. Seu corpo todo coberto de hematomas de dias de tortura. Aos seus pés estavam sinais de tortura. As impressões digitais sujas ainda estavam lá, molhadas e pegajosas, misturadas com sangue. Jessicar estava furioso. O guarda gaguejou uma explicação. Ele não falaria, então todos vocês tiveram que ser duros com ele. Gisca desembainhou sua espada e a balançou, decapitando o guarda em um instante. Sangue fresco espirrou por toda parte. Jay abriu os olhos tremendo enquanto dizia: apenas guarda, parado ali com o rosto irritado e espada manchada de sangue. O guarda da prisão tremia de medo. Gisca avançou segurando o pescoço de Jay. Você quer morrer? Jay encarou Gisca e usou sua última força para sorrir desdenhosamente. Suma, você acha que vou viver obedientemente ao seu lado para sempre? Gisca agarrou o cabelo de Jay e puxou seu rosto para cima. Eu sei que o que você mais teme é a humilhação. Você pode viver com a marca de um escravo sexual estampada em seu corpo. Jay caiu em silêncio e olhou para baixo. Gisca ordenou ao guarda que trouxesse uma barra de ferro quente para torturar as feridas que cruzavam seu corpo, tanto antigas quanto novas. A dor o impediu de fechar os olhos e lhe deu pesadelos. Ele foi assombrado pelo momento em que o ferro quente pressionou contra sua carne. Jay acordou com um sobressalto e se viu deitado numa cama no quarto de Gisca.
Jay respirou aliviado. Gisca zombou. Com o que você está aliviado? Você acha que escapou da morte agora? Jay retrucou sarcasticamente. Eu deveria dizer não, então. Porque você me trouxe aqui em vez de me trancar na prisão. Gisca agarrou o braço de Jay com força e gritou, não me provoque. A razão pela qual eu te trouxe aqui. Jay sentiu uma dor excruciante, gemendo, não. Não me toque. Pare com isso. Gisca ficou atonita, observando Jay com dor, agarrando-se a si mesmo em silêncio por um tempo. Então disse, tudo bem. Vou interrogar todos os escravos na cidade de Vincenzo. Os olhos de Jay se arregalaram em choque, depois se tranquilizou. Essas pessoas não têm nada a ver comigo. Jay disse, cansado, faça como quiser. Gisca se virou, mas Jay gritou, espere. Jay, desamparado, rastejou no chão, levantando uma mão trêmula, gaguejando. Os pais deles não sabem de nada. De verdade. Poupe-os, por favor. Jay percebeu que não podia fazer nada agora, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. O que posso dizer a Gisca para acalmar a situação? Nada. Eu me tornei completamente fraco. Eu pensei que poderia abandonar meus pais ou qualquer coisa sem remorso, mas por que é assim? Porque não consigo desistir daqueles escravos imundos. Jay agarrou a camisa de Gisca e implorou para que perdoasse seus pais. Dizendo que faria qualquer coisa, o rosto normalmente orgulhoso de Jay estava manchado de lágrimas e ranho. Jay se ajoelhou no chão, tremendo, enquanto desabotoava as calças de Gisca. Gisca, friamente, tentou empurrar Jay para longe. Mas ele não desistiu, lutando para desabotoar cada botão, um por um. Finalmente, Gisca empurrou Jay com força e virou-lhe as costas, deixando o miserável Jay sentado no chão frio. Gisca abriu a porta do grande salão com raiva e saiu furiosa. Don Fio disse, Vossa Majestade. Você provavelmente já ouviu o suficiente, mas, por favor, me escute. Leve Jay de volta para a prisão. Se você continuar acobertando o criminoso sem motivo, não haverá volta. Gisca respondeu mecanicamente. Eu não estou acobertando. Ele só é necessário para o interrogatório, Danfield gritou desesperadamente. Vossa Majestade, não dê desculpas sobre o interrogatório. Por quanto tempo você acha que pode manter Jay com essa desculpa? A única maneira agora é executar aquele escravo. Gisca ergueu sua espada até o pescoço de Danfield. Avisando Danfield, cuidado com suas palavras. Não vou te perdoar uma segunda vez. Danfield murmurou, Deus. Inacreditável. Se isso continuar. Kristen perguntou friamente, não foi você quem defendeu o rei antes, Chris? Eu estava simplesmente afirmando a verdade. Jay não é o assassino que matou o imperador nem um espião de Stress, mas Jay atacou Vossa Majestade na frente dos cortesãos. Você viu com seus próprios olhos deixar Jay viver é muito perigoso. Especialmente antes que o Duque Maxi se torne ainda mais difícil de controlar, Jay deve ser executado para acabar com isso. Don Phil agarrou o ombro de Kristen. Kristen, por favor. Por favor, morrer é muito forte e inteligente, esse mistério te cega em Sua Majestade. Mas abra seus olhos e veja o que acontecerá se o Duque Maxi assumir o poder. Você acha que isso terminará com a queda da sua família e da minha? Um país pode sobreviver normalmente quando governado por estrangeiros. O destino de Elfsor está pendurado por um fio. Kristen de repente fechou o punho fazendo Don Fel cair no chão. Você pretende me controlar com essa habilidade? Kristen se virou friamente. Danfield gritou, morrer pertence à Sua Majestade. Kristen ficou parada, seus olhos brilhando em um azul atordoado, dizendo. O que isso significa? Se era só isso que você queria dizer, então estou indo embora. Don sentiu, cobriu o rosto de dor e murmurou. Sempre estive ao seu lado, então porque você não me escuta. Crise no quarto fracamente iluminado. Gisca sentou-se em silêncio segurando a mão de Jay. Por um longo tempo Jay ficou inconsciente na cama, respirando pesadamente, murmurando algo em seu delírio. Gisca se inclinou mais perto tentando ouvir Jay dizer, quero beber água. Giscard se perguntou quantos dias já se passaram. Há quanto tempo Jay está aqui? Giscard chamou um servo para trazer um copo de água morna e um pano. Giscard ajudou o rei a se sentar e lhe entregou a água. O rei bebeu inconscientemente, engolindo continuamente. Mas então de repente tossiu violentamente e vomitou toda a água que bebeu. O rei teve dificuldade para respirar. E sua garganta parecia que estava queimando. Ele se agarrou firmemente ao lençol e se contorceu de dor. A esse ritmo o rei pode morrer sem nem mesmo ser executado. Giscard segurou a mão de rei e rei sentiu algo em sua mão. Um pedaço de pedra mágica. Giscard disse, eu te dei morrer, tão fraco que ele não consegue absorver rapidamente a pedra mágica. Então morrer lentamente, recitou um feitiço, a pedra vibrou e fez um som.
Um feixe de luz da pedra mágica se fundiu em seu corpo e gradualmente curou as feridas de Dai. No entanto, porque seu corpo já estava fraco e esgotado de força, ele só conseguiu repetir o feitiço de cura. Depois de descansar por um tempo e as feridas profundas em seu corpo não puderam se curar completamente. Morrer respirou fundo, a pedra mágica em sua mão caiu e ele desmaiou. Afundando no sono, Morrer teve que passar por tratamento por um longo tempo, passando a maior parte desse tempo dormindo. Gizik sabia que Jay não fugiria mais porque tinha medo de que seus pais fossem punidos. Jay estava acorrentado pelas restrições que fez e ficou impotente ao seu lado. Gizik se sentiu covarde depois que Morrer se recuperou um pouco. Assuntos importantes que estavam atrasados por mais de um mês foram gradualmente tratados por Gisca, mas ele não tinha mais vontade e apenas trabalhava mecanicamente. A facção da rainha cresceu cada vez mais ambiciosa, aproveitando a ausência de Gisca para se intrometer nos assuntos do Estado. O Duque Maxi nomeou arbitrariamente parentes e amigos próximos para posições importantes. E a rainha usou o Tesouro Nacional para assuntos pessoais. O tempo passou e a facção da rainha ficou mais forte. A posição de Gisca estava ameaçada, mas Giscard não se importou, assim. Chegou a quarta caça aos demónios do ano, Elfezar estava em caos, muitos nobres queriam parar a caça. Mas Giscard decidiu continuar, Jay estava exausto, ofegante. Suas pernas pareciam paralisadas, chamando fraco por Giscard, estou no meu limite. Jay ainda não havia se recuperado. Caçar assim era muito perigoso, mas Giscard não tinha outra escolha. Se você ficar, será morto pelo lado da rainha. Giscard entregou Jay a Kristen para cuidados. Deixe-o comigo. Kristen levantou Jay, surpreso com o quão leve ele estava. Ele havia perdido muito peso. Jay ardia em febre e ofegava antes de desmaiar nos braços de Kristen. Dom Felio se aproximou do capitão. Deve ser sério, deixe-me carregá-lo por um tempo. Kristen recusou categoricamente, embora seu espírito de luta não estivesse tão alto quanto antes. A caça ainda prosseguiu sem problemas, no entanto, Gisca às vezes perdia o foco. Em um momento crítico, um caracol se lançou e atingiu o peito de Gisca com seu machado. Todos ficaram aterrorizados porque era a primeira vez que viam Sua Majestade sangrar na frente de um monstro. Depois de se acalmar, Gisca matou facilmente o monstro. Ele riu de si mesmo, nunca esperando ser atacado tão facilmente. Alguém gritou. Sua Majestade está ferido, há algum mago que possa entoar um feitiço de cura? Todos os olhos se voltaram para Rei. O mago entregou a pedra mágica a Jay. Ele se aproximou de Giscard, Jay em um estado instável. Recitou o feitiço de forma lenta, a pedra mágica vibrou e emitiu luz. A ferida de Giscard fechou gradualmente e curou completamente. Quando Rei virou as costas, Giscard de repente agarrou sua mão. Sua condição atual não é estável o suficiente para curar outros. Rei soltou uma risada porque eu quero pagar sua dívida. E se eu quiser trocar a segurança dos meus pais por isso, é pedir demais. Rei jogou a pedra mágica no chão e simplesmente se afastou. Kristen disse preocupadamente, Rei. Você está péssimo, Rei murmurou, estou bem, de repente. Sangue jorrou do nariz de Rei, então ele vacilou prestes a desmaiar. Kristen apressadamente pegou o Rei, que estava tendo dificuldades para respirar e então desmaiou. Kristen pediu ajuda aos que estavam ao redor, mas ninguém queria tratar um criminoso. Quando o sol se pôs, o exército parou e montou acampamento para descansar. Jay estava com febre alta e deitado inconsciente. Shrek apareceu de repente. Kristen disse preocupada que o príncipe está tramando algo para prejudicar Jay novamente. Shirok perguntou a Kristen se ela tem pena desse escravo. Se sim, eu o ajudarei a escapar daqui. Então, atrás de Shirok, homens misteriosos vestidos de preto apareceram. Esses homens levarão Jay embora. Você só precisa fingir que não sabe. Kristen segurou seu braço firmemente e perguntou. O que você quer dizer? Se aquele cara desaparecer, Sua Majestade definitivamente ficará abalado. Então você não vai pensar em me depor, certo? Olhando para o escravo que antes era orgulhoso e até menosprezava o príncipe. Agora mal respirando, Shirok continuou, além disso. Esta é uma oportunidade perfeita para eu me livrar de alguém que eu odeio absolutamente, como ele. Pela primeira vez, farei o que quero com minha própria força. Kristen entregou o rei a esses homens. Os homens avançaram, mas Kristen não queria entregar rei àqueles caras suspeitos. Você leva rei, eu levarei rei. Os olhos de Shirok se arregalaram de surpresa. Mas, dada a situação urgente, eles não podiam conversar por muito tempo, então vá, no máximo 1 hora. Ela perguntou a ele, eu vou garantir que Sua Majestade não note sua ausência, diga a ele para nunca voltar aqui novamente. Shirok jogou uma bolsa contendo várias pedras mágicas para Kristen, então Kristen correu a toda velocidade. Segurando o rei sem olhar para trás, quando os dois já estavam bem longe.
Jay acordou e perguntou, onde estamos? Kristen segurou a mão de Jay, você está livre agora. Mas ainda não estamos completamente seguros, a menos que nos afastemos um pouco mais, Jay perguntou, o que você quer dizer? E quanto a Gisca? O que você está fazendo? A voz de Kristen tremia e lágrimas caíam. Eu tenho que voltar imediatamente, se eu fugir, meus pais serão executados. Jay disse, não, viver assim é pior do que morrer. Temos que voltar para Gisca. Kristen franziu a testa com raiva e gritou. O que é isso? Porque você tem aguentado tudo isso até agora. Você não disse que poderia abandonar seus pais a qualquer momento. Jay, impotente, afastou a mão de Kristen, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Droga, eles merecem ser pagos por mim. Houve um tempo em que Jay se lembrou de sua bela terra natal. Então a paz ensanguentada que veio após matar todos os seus parentes é a bela terra natal que Jay protegeu com suas próprias mãos. Mas Jay encontrou felicidade na miséria da escravidão. Isso fez Jay esquecer completamente a amarga memória do chá envenenado. Apenas lembrando das pessoas adoráveis, Jay estava exausto e desmaiou. A princípio, Kristen planejou sair antes do amanhecer, mas o plano falhou. Kristen voltou ao local de Jay depois de vagar para reunir lenha seca. Kristen ficou sobrecarregado com a cena diante dele. Jay estava orgulhosamente em pé sob o sol da manhã, então lentamente virou a cabeça. Seus olhos azuis viram Kristen e sorriu. Então aqui está, você trouxe algumas pedras mágicas. Isso significa que você quer ir embora. Ultimamente estou parecendo excessivamente sentimental. Eu estou feio. Jay perguntou para onde você está planejando ir. Kristen exalou profundamente e então disse estamos indo para Stress. Kristen ficou em silêncio por um momento. Então perguntou você quer voltar para sua terra natal? Jay ficou surpreso, mas não perguntou porque Kristen mencionou aquele nome. Jay sorriu suavemente. Vamos ver minha terra natal. Jay levantou a cabeça e respirou fundo sob o sol da manhã. Seu cabelo brilhava. Kristen se imergiu nessa paisagem incomparavelmente bela. Jay disse vamos lá. Kristen admirou feliz a paisagem abaixo da montanha. Comentando alegremente parece pacífico, não parece? Um cristão acabou de matar um monstro. Sangue fresco espirrou pacífico, hein? Campos férteis, estradas bem cuidadas. Embora haja muitos monstros, julgando pelo ciclo de caça dos reais 7. Essa política parece estar funcionando bem. Quando eu estava vivo este país não era assim. Em apenas alguns anos Elfacer se tornou muito habitável. Kristen respondeu com orgulho. Claro, vendo isso, J provocou, mas agora acabou. Porque Gisca favoreceu continuamente a facção da rainha, as consequências logo afetarão o povo que ele destruiu. As conquistas que ele construiu com suas próprias mãos. Jay tentou suprimir sua dor. Lutando para se levantar, Kristen imediatamente veio apoiar Jay, embora ele tentasse não mostrar sua condição fraca. Kristen ainda percebeu que o corpo de Jay não tinha outra escolha. Vou-me sentir melhor se descansar um pouco. Na verdade, com sua condição atual, Jay poderia desabar a qualquer momento. Jay, você está indo pelo caminho errado para chegar a Stress. Você não desce para a vila. Mas vai para o sul. Os perseguidores suspeitam que eu voltarei para Stress, então provavelmente acamparam no portão sul. Não há necessidade de se mover de acordo com a previsão deles. Metade do distrito 6 é Stress. Contanto que você não vá para o norte, você chegará a Stress 1 de Jay. Quando Kristen não se opôs mais, ele seguiu atrás de Jay alguns dias depois. Os dois chegaram à cidade, mas da montanha não estava claro. Esta vila estava mais movimentada do que Jay esperava, permitindo que ele comprasse tinta para cabelo. Para esconder o distinto cabelo loiro e platinado de ambos, Kristen também deixou crescer uma barba espessa. Agora ambos pareciam mendigos. Jay até perguntou se estava tudo bem vagar assim. Não se preocupe, na verdade ninguém presta atenção. Jay viu uma multidão incomum à frente. Curioso, ele se empurrou para dentro. Kristen preocupado melhor evitar lugares lotados. Kristen ficou atordoada ao ver o conteúdo do cartaz de procurado. O retrato deles dois era especial recompensas. Um dedo 500.000 ouro, um pé 1 milhão de ouro. Mas deve ser capturado vivo. Kristen ficou paralisado olhando para o cartaz. Seu rosto gradualmente ficou pálido após sair do mercado. Os dois pararam para descansar um pouco após ver a ordem de procurado. Seu humor não parecia bom. Claro que ele não é alguém que agiria tão cruelmente, mas porque você se importa com a crueldade de Gisca após traí-lo. Agora você quer ser seu cavaleiro. Kristen gaguejou, então não conseguiu dizer mais nada e baixou a cabeça. Jay não queria incomodar Kristen mais, pois ele era o único que o ajudava. Na situação atual, a ordem de procurado exige captura viva, então ainda temos uma chance segura. Mesmo se formos capturados, não seremos mortos imediatamente. Jay começou a perguntar seriamente sobre a situação atual em Strauss.
Após o príncipe herdeiro Levnat, que tinha apoio absoluto, ser assassinado. A raiva do povo estava alta, 5 dias depois do 11º príncipe. Edric foi confirmado como o assassino do príncipe herdeiro, o motivo e as circunstâncias eram tão claras que a execução foi rapidamente decidida, mas o imperador Strauss defendeu ativamente o príncipe Edric. No final, o duque de Canterbury foi condenado como culpado, mas muitos sabiam que o duque de Canterbury era apenas um bode expiatório. O verdadeiro perpetrador era outra pessoa, Alfacer, e a tensão estava em guerra há alguns dias. Se tanto o príncipe herdeiro quanto o 11º príncipe morressem, a linhagem do rei Sete terminaria. É difícil prever como seria o futuro. Como imperador, ele certamente teria que pensar no futuro do país. Mais do que vingar Leonard, Kristen parou de falar e perguntou a Jay. Qual é a verdade? Não foi o 11º príncipe quem o matou? Bem, talvez eu tenha sido morto por Edric. Kristen ficou surpreso com o nome que Jay usou para o 11º príncipe. Isso também é algo do passado. Como está Strauss ultimamente? Não muito bom após ascender ao trono. Como imperador, ele atualmente governa uma dinastia violenta onde não há um Jay sem derramamento de sangue. Então o país é improvável que seja pacífico. Jay ficou surpreso, uma dinastia violenta. Aquele garoto de bom coração, estranho, o imperador Edric que conhecemos está longe de ser gentil. Jay riu alto, isso significa que é assim que ele é agora, então não se preocupe muito com Strauss. Jay decidiu ajudar Gisca a reformar Elfazer, perguntou. Então você vai ajudar Sua Majestade, você não disse que isso não era algo que você se importava. Eu apenas pensei sobre isso, se algo der errado, não será apenas um problema de Gisca. Mas um problema de todo o país, você só começou a pensar nisso agora. Jay não respondeu, ele olhou para a fonte no topo do pedestal, uma bela estátua de dragão esculpida em pedra. Eu nunca vi um dragão, felizmente ele não veio até mim, sua maneira de falar era realmente estranha. Como se ele tivesse visto tudo, exceto dragões. Jay ficou surpreso. Kristen sentiu uma dor aguda em seu estômago. De repente, um homem correu e esbarrou com força no ombro de Jay, fazendo-o cair no chão. Kristen correu para ajudar Jay a se levantar, ele fez uma careta, que má sorte. A capa de Dai estava desfeita, revelando uma marca em seu pescoço. O homem apontou para Dai e gritou, espere. Essa é uma marca de escravo, disse um jovem que se aproximou. Sim, essa é a marca de um escravo sexual. Uma criança desmamada cedo e já afundada no fundo da sociedade. Kristen estava com raiva, seria fácil derrotar esses dois. Mas não querendo chamar atenção, Jay agarrou a mão de Kristen para sinalizar calma. Porque um escravo estaria vagando por aqui como um mendigo? Quem é seu mestre? Porque você não está dizendo nada. Talvez eles estejam fugindo, o jovem sussurrou para o outro. Zé não ouviu nenhuma notícia de escravos fugitivos, esse tipo de notícia geralmente chega até nós imediatamente. O homem pensou por um momento e então agarrou o queixo de Jay com interesse. Vamos levar esse garoto, ele parece valioso. Os dois riram felizes. Preocupados por não terem itens para o próximo leilão, esta é uma oportunidade enviada do céu para nós. Estamos muito sortudos, mas após ver os ferimentos incomuns no corpo de Jay, como não podiam vendê-lo imediatamente, decidiram levar Jay para ver um curandeiro para verificar sua condição física. Kristen estava curioso e imediatamente perguntou a Jay o que ele estava pensando. Você só precisa seguir. Jay gritou, o que, sobre o que vocês dois estão sussurrando? Estou apenas ajudando meu irmão a carregar você. Jay se agarrou às costas de Kristen. Parecendo uma criança frágil em uma reunião dos altos oficiais, o Duque Maxi disse em voz alta, os bandidos do norte estão atacando novamente. Além disso, eles exigem arrogantemente um comércio, acabou de ser ordenado, é inútil, apenas diga a eles que permitimos o comércio. Os nobres começaram a discutir, isso tem sido um problema por anos. Anteriormente, as regiões geladas e pequenas ilhas do norte não estavam totalmente ocupadas. No entanto, peixes raros das geleiras são uma mercadoria comercial atraente para alfazer. O povo minoritário em Norland precisa de abundantes 5 copos de alfazer, é por isso que os dois lados mantêm relações amigáveis. No entanto, o comércio não é permitido porque isso tornaria Norland um país independente. Reconhecido pelos oficiais, isso poderia fazer com que outros grupos se rebelassem e exigissem autonomia. A facção do Duque Maxi proíbe o comércio enquanto a facção real quer permitir isso, levando a conflitos por muitos anos atualmente. A súbita ordem de Gisca para permitir o comércio enfureceu a facção do Duque Maxi, em oposição aos nobres que antes apoiavam Gisca, agora não podem se manifestar. Por causa da decisão apressada e imprudente de Sua Majestade, Gisca bateu a mão na mesa com raiva. Eu permito o comércio, se o Duque Maxi estiver insatisfeito,
que ele lidere o exército para suprimir Norland. Se for assim, eu seguirei seus desejos. Gisca olhou para todos com desdém. Todos ouviram claramente, eu permiti o comércio, não tolerarei mais objeções. Um nobre, ainda sem medo, se manifestou, Sua Majestade, isso é realmente forçado. Porque você pressiona o Duque Maxi, como pode um oficial agora ir e eliminar os bandidos? Por favor, ouça com atenção o conselho do Duque Maxi antes que ele pudesse terminar. Gisca de repente fez soldados entrarem para prender o nobre barulhento. Eu disse que não aceitarei mais objeções. Tirem-no e decapitem-no, ele gritou enquanto os cavaleiros o arrastavam para fora. Sua Majestade, Duque Maxi gritou urgentemente. Sua Majestade, isso não pode acontecer, por favor, revoga a ordem imediatamente. Gisca falou em um tom mais baixo do que o habitual, você sempre é tão barulhento, não é? Duque Maxi, ninguém no palácio está armado, exceto os cavaleiros de guarda. Duque Maxi os examinou todos. Então olhou para a atitude de Gisca, Duque Maxi obedeceu e caiu em silêncio. Todos os outros só puderam baixar a cabeça. Gisca passou friamente para a próxima questão.